E Cacilândia, Rede Bandeirantes de Rádio, 42 minutos, quase 42 segundo tempo, assim que acabar em Ribeirão, direto para o Morumbis, com São Paulo e Santo André, Ulisses Costa, João Pedro Visgarbi, Paulo do Vale, João Paulo bota essa bola à frente, sobre a cabeça, ganha na jogada Casares, tenta na meia direita, o Bigode, rasga a defesa Fábio Santos, toca no meio, Toró por aqui, vai fechar com o Negueba, no que domina, tenta driblar, dá aquela brecadinha, parou, pensou, dominou, recuou, devolve e a bola começa atrás, voltando jogada pela meia direita, o Botafogo pressiona, domina pela ponta, parte à frente da jogada com Carlos Manuel, abre a passada do lado esquerdo, vai puxar a defesa na ponta com o Escapo domina, vai para a bola, o zagueiro dominou e caminhou na entrada da grande, botou na ponta para fora direto, linha de fundo, passe horrível, hein, Miliose? Mal demais agora o ataque da equipe do Botafogo, a bola é lançada pra ninguém e ela sai em linha de fundo. Daqui a pouco novidade do Santos, o venezuelano Tomás Rincon será a última alteração da equipe do Peixe. Segurança e conforto em qualquer caminho, você já sabe a resposta, amortecedor HG, porque é na carta. Quem sai então no time do Santos? Sai o 11, o Guilherme, deixando o gramado, camisa 11, e entra o 18, o volante Tomás Rincon. Essa é aquela, Rafael Oliveira, para segurar no finalzinho? Certamente, para tentar bloquear um pouco mais essa faixa central também, além da experiência do Tomás Rincon. O time passa a ter um trio de volantes, né, com o João Schmidt, o Pituca e o Rincon. O que está faltando um pouco ao Santos, e até pelo desgaste do Guilherme correu muito no jogo, que não faltou foi entrega para ele, mas é justamente uma válvula de escape em velocidade, porque com Otero, Casares e o William Bigode, não é um contra-ataque dos mais velozes, e poderia castigar o Botafogo, porque o espaço está ali, o Santos pode matar o jogo num contra-ataque. E vem o Peixe no contra-ataque, na direita esse passe, liga de fundo, Casares fechou aqui, o Otero vem com ela, linda a finta, bateu pro gol, tira Fábio Santos para fora da grande área, a bola voltou Leandro Pereira, de cabeça atrás, o passe é errado, tentou pegar essa bola aqui na ponta Casares, em Felipe Júnior, então bateu para a ponta, a bola já havia passado a linha lateral, você ligado na Bandeirantes com RCI, Foz do Iguaçu, quase 44, 8 minutos para rolar no estádio do Morumbis, tem São Paulo, Santo André, com Ulisses Costa, assim que acabar o jogo em Ribeirão Preto, Peixe aperta, a bola no meio, William Bigode vem com o zagueiro, girou falta. Bigode comete a falta, botando o pezão, comete a falta em cima do Carlos Manuel. O jogo está parado, peça para carro, moto ou caminhão. É Nakata, você já sabe por que não é? Porque a Nakata é tudo azul pela frente. 44, segundo tempo com tantas alterações. Tô chutando pelo menos uns 7 ou 6 de acréscimos. Pelo senhor João Vitor Gomes, já sobe a plaquinha. Você empresário pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. 44,5, volta a jogada na marcação, meio campo do Botafogo da pressão, Santos volta aqui marcando para não tomar o gol de empate, domina a bola o zagueiro Bernardo Chapo, para a grande área, a bola Joaquim sobe, botou o cabeção, já tira, caindo do lado esquerdo para Casares, Casares ajeita na barriga, do que prende a bola, puxa, pede a falta, enfiou no meio, para Bigode, na velocidade, driblou o goleiro, ela vai saindo na linha de fundo do lado esquerdo, volta pro gol, João Carlos, dominou o Bigode, não chuta pro gol, recuou, Pituca chegou, bateu longe, mandou para fora, quando driblou o Bigode, perdeu o ângulo. Pensei que ele fosse tentar bater por cobertura, perdeu a chance aos 45, Miliose. Era pro Bigode ir para lá dentro, porque quando ele dá esse drible, se tivesse acertado a bola com precisão, teria toda a condição de finalizar pro gol aberto, mas a bola saiu da área pelo lado esquerdo, ficou difícil a finalização e na sequência o Pituca manda para fora quando sobe a placa, mais 5 minutos de jogo. Grupo Souza Lima Eficiência em Segurança e Serviços. 45,30, tá acabando o jogo em Ribeirão Preto. Marcelo Peixe vai vencendo na sua primeira na temporada 24, já vencendo o gol do Otero. Vem no ataque o time do Botafogo. Passa a torada meia direita, volta a bola com o Negueba, entregando pro Alisson. Devolve na meia direita para Carlos Manuel, de primeira Leandro Maciel. Trava a defesa do Peixe, a bola espirra, volta no meio, vem João Schmidt. Brigou pela bola, a bola grita socorro agora, coitada dela. Na direita a bola com o Toró, linha de fundo para Negueba, para cruzar, limpou, para canhota, para Toró, ajeitou, bateu no canto. Fora! Ela passa isso aqui da trave direita. João Paulo tá rezando. Deu pra ver a sombra da bola na trave direita. Ela passou isso aqui da trave, Miliose. E a dobradinha ali do lado direito do ataque do Botafogo funcionou, com o Negueba e o Toró entrando com chance de finalização. Ele chuta essa bola forte, firme, e ela sai quente à trave, levando muito perigo. Por pouco não fez chover o Toró em Ribeirão. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil.
46,5. Rafael Oliveira, o jogo vai até 50. O Santos vai segurando 1-0, Rafa. Foi econômico o árbitro nos acréscimos, né? Era para um pouco mais. Agora, o jogo muito aberto. O Santos teve a chance no contra-ataque, faltou um pouco da velocidade pro Bigode. E mesmo assim se antecipou o goleiro, mas perdeu o ângulo para finalização. E o Botafogo já teve algumas chances bem claras, né? Mais uma agora com o Toró. Sai jogando meu campo do Botafogo no meio. Domina sozinho Carlos Manuel. Já toca a bola para a ponta direita. Alisson domina, vem no apoio, enfiando na ponta. Emerson Negueba domina. Vai cruzar pro gol. Pede Leandro Pereira. Ele tenta driblar. Balança de um lado pro outro. Volta a bola para o Alisson. Na grande área, a bola Leandro Maciel. Girou para trás com 2 em cima. Foi travado. Vem Leandro Pereira. Rolou na ponta. Ajeitou para fazer. Bateu em cima da defesa. Jean Vitor pega a sobra. Arrumou. Bateu pro gol. João Paulo defendeu, voltou na ponta da grande área a bola, ajeitou, limpou, voltou para Jean Vitor, bateu direto, vai desviar de escanteio. Que bombardeio, quase sai o empate do Botafogo, escanteio, Miliose. Na base do ímpeto, da vontade, o Botafogo tá chutando tudo que é bola pro gol. E agora teve 2 oportunidades, primeiro com o Thiago finalizando em cima da zaga. E na sequência, uma finalização do Jean Vitor para uma defesa espetacular do João Paulo. Tava faltando isso nessa estreia do Santos e ganha escanteio, Pantera. Pouco mais de 2 minutos para terminar o jogo em Ribeirão. Santos vai segurando a vitória de 1-0. Escanteio para o Botafogo fazer cobrança. Vai bater de pé direito lá do esquerdo Leandro Maciel aos 48. Autorizada a cobrança. Levantou para Fábio Santos de cabeça. Tira aqui atrás o Joaquim. Bota o cabeção, tira a bola, sai da grande área. Rebote atrás, Carlos Manuel ajeitou. Chutou longe demais, ela vai para fora direto pela linha de fundo. O Tempo Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio, com muita qualidade e economia em todos os produtos. Rádio Cacique de Capivari é a rede Bandeirantes de rádio. Primeira rodada do Campeonato Paulista. Por enquanto o Santos está vencendo o jogo Ribeirão Preto, placar de 1-0. Peixe na frente. Piratininga, Jaú, também na rede Bandeirantes de rádio. Pouco mais de 2 minutos para começar o jogo no Morumbis entre São Paulo e Santo André. Acabando aqui direto pro estádio do Morumbis. Ataque na marcação, volta a defesa aqui atrás com o Alisson pro Botafogo, tira. Bigode, toca na ponta, vem o Schmidt, bate mal na jogada, volta Alisson, dá para João Carlos, pressão em cima dele, o goleiro vai na bola e bate mal demais. Toca a bola para fora, ela ganha efeito, cai no campo ainda. Pituca domina, vai na bola, tropeça, tira o Alisson de novo, levanta a frente, 1 minutinho para acabar o jogo. De cabeça corta aqui atrás da marcação. Tomás Rincon domina a bola para o time do Santos. Cadencia, segura, toca atrás da jogada, vira para Joaquim. Opa! Tomou pancada por trás, Joaquim. Toró bateu, acho que vai tomar cartão até, Miliose. É isso, mas parece que o árbitro do jogo não tá afim de mostrar o cartão. Claro que o cartão foi pro Otero, que tirou a camisa, depois mais nada, mas que a falta foi dura, foi demais em cima do Joaquim, que caiu reclamando bastante. Perdeu até a chuteira esquerda, o zagueiro do Santos vai se levantar. Aliás, ele não deu nenhum cartão amarelo, né? Aliás, deu cartão só do Otero, porque fez o gol e tirou a camisa, né? Só isso, assim, por disciplina, nenhum cartão. Só pela questão da camisa mesmo, que ali ele não tem como evitar. Mas ele deixou o jogo correr o jogo inteiro, né? Tanto para evitar faltas quanto para evitar cartões. Cobra a falta, o Peixe, bola para a ponta lateral da defesa, tocou para fora. Olha pro relógio, João Vitor Gobi. Posição de impedimento primeiro, não tem lateral não. Vai terminar, vamos fechar 50. Pode ser o último ataque do jogo, esse do Botafogo, bola pro meio. Fábio Sanches, toca Carlos Manuel, dá de volta a bola para Fábio, vai no fundo, lá em linha de esquerda, para Jean Vitor, dominou lateral, cortou com o Thiago Alves fechando na meia direita, recua a jogada, volta a bola para meia direita, Carlos Manuel, já vira pro Alisson, linha de fundo para Negueba, última chance, dominou Negueba, entrou na grande área, pedalou, ganhou, ajeitou, cruzou pro gol, corte atrás do Pituca, rebote e volta, já tá com apito na boca, João Vitor Gobi, Casares segura, volta Felipe Jonathan, toca no meio, rebate a defesa, vem João Schmidt com o time do Santos, perdeu na primeira, não há tempo, acabou em Ribeirão. O Santos começa bem no Campeonato Paulista, venceu em Ribeirão o Botafogo, Morumbis, tem São Paulo e Santo André. Alô, Ulisses Costa. Rede Bandeirantes de Rádio. O conhecimento que transforma pessoas e a sociedade. Difundir, propagar os fatos e mais do que isso. Investigar, explicar e opinar. No mundo com tantas mídias, tantas fontes de notícias, nos colocamos a serviço da informação honesta, confiável, de credibilidade. Somos
a Rádio Bandeirantes. Priorizamos o que é relevante, valorizamos as diferenças, transmitimos informação e temos opinião. Bandeirantes, Rádio Bandeirantes. Estamos no Instagram. Segue agora, @Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você, fechada com a verdade. Bandeirantes. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Futebol! Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado a cada lance, a cada instante. Tô na Bandeirantes, tô bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, tô na minha Bandeirantes, tô ligado. Futebol é com a Bandeirantes, vai lá, 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 Bandeirantes, lá, 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 futebol. Vai começar a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, aqui em FM 85,7. Você tem a melhor transmissão de futebol. Oferecimento Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça a revisão preventiva. Novos frangos crocantes da Seara. 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas. Especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Nova Light. Luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Jornada Bandeirantes. Gosto de ver e gostar de quem gosta daqui. Vem, vem. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! Abertos mais uma vez os poderosos microfones da Rede Bandeirantes de Rádio para o comando da grande jornada esportiva. Paulistão Sicredi 2024. Vai começar tudo de novo. Ponte Preta enfrenta daqui a pouco a equipe do Mirassol na largada da competição. E nós estamos inaugurando a transmissão no Campeonato Paulista de 2024. Esperamos um grande trabalho
Que Deus nos proteja, ilumine e nos dê força e criatividade para fazer essa travessia durante todo o Campeonato Paulista de 2024. E aqui na Bandeirantes o show vai começar. O show de bola começa agora. Jornada Esportiva Bandeirantes. A partir de agora vamos esparramando nosso som pelos 4 cantos da cidade, falando diretamente ao coração do torcedor, aquele que sofre, que ri, que tem paixão pelo clube do seu coração. Deixe o seu rádio ligado aqui na Bandeirantes para curtir o som da bola. Bandeirantes. Falamos para Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. 9 frangos crocantes da Seara, 100% frango suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Nova Light, luminárias LEDs brasileiras nos padrões do esporte. Pronto para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade. Nova Light. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça revisão preventiva. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km seminovo do interior de São Paulo. Acesse grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra a sua conta no Sicredi. E Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadasерvas.com.br. Tem futebol na Bam Bam Bam. Daqui a pouco a bola rola, partida marcada para 20 horas e 15 minutos neste momento. Começa o protocolo de apresentação dos times. Protocolo da Federação Paulista de Futebol. A Ponte vem para o campo de jogo toda de branco, enquanto que o Mirassol todo de amarelo também está entrando em campo. Já já as vozes que farão uma grande jornada esportiva para você. Intervalo, voltamos já já. Chegaram os frangos crocantes da Seara. Os novos frangos crocantes da Seara vão te surpreender tanto que a crocância vai invadir a sua vida. Prepare-se para morder os frangos mais crocantes da Seara. 100% frango e muito suculento. Irresistível. 100% coxa de frango. 100% peito de frango. Diferentes casquinhas e muito crocante. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana, e na Mega Loja em Sorocaba. Para não esquentar a cabeça e nem o motor do seu carro, use sempre Paraflu, o fluido de radiador mais usado pelos mecânicos do Brasil. Troque regularmente o fluido de radiador do seu veículo e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. O camisa 12 da iluminação esportiva ideal. Escale a Nova Light no esporte profissional. Luminárias certificadas e fabricadas no Brasil para maior economia em energia. Não perca os melhores momentos da partida. Escolha Nova Light. Luz uniforme, potente, sustentável e precisa. Para grandes áreas, estádios profissionais, arenas e campos de alto padrão. Conheça soluções luminotécnicas com eficiência sustentável. Acesse novalight.com.br.
Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento KS Tubos, Válvulas e Conexões. Ampla variedade de produtos hidráulicos para o setor industrial e residencial na cidade de Paulínia e região metropolitana de Campinas. Acesse kstubos.com.br. Edu Pinheiro. Sim, dia com a bola na Rádio Bandeirantes. Atenção, acabou. Red Bull Bragantino 0, Água Santa 1. Júnior Todinho, ex-Guarani, fez o gol. Ribeirão Preto curtiu aqui com o canhão do rádio. Botafogo 0, Santos 1. Gol do venezuelano Otero. E atenção, no Morumbi, gol do São Paulo, Lucas Moura. Logo a 6 minutos, a estreia do Thiago Carpini como técnico do São Paulo. São Paulo 1, Santo André 0. Ponte Mirassol já curtido aqui com o amigo Batista. Amanhã, 16 horas, Grêmio do Brusque de Palmeiras. Às 4 da tarde, São Bernardo e Ituano. 18 horas, Limeira, Inter e Portuguesa. E também às 18, Neoquímica Arena. Leandro Borges narra aqui na Band. Corinthians e Guarani. Na Série A2, parcial. Velo Clube 1, Monte Azul 0. Jogos encerrados na Série A2. Oeste 1, São José 1. E atenção, em Piracicaba, 15-1, Linense de virada 2. E no Cariocão, o Madureira venceu 1-0 ao Dax. E final também de Botafogo 2, Bangu 0. E aqui na Bandeirantes, o nome de KS Tubos, você ficou em dia com a bola. Não compre tubos, válvulas e conexões sem antes falar com a KS Tubos. Tudo em produtos hidráulicos para indústrias e residências. Tubos e conexões de aço, cobre, combate a incêndio e válvulas. Materiais para gás, água quente, água fria e esgoto. Biodigestor, caixa d'água, cisternas e tanques. KS Tubos, parceira das melhores marcas. Amanco, Aqualimp, Deca, Tupi, Apollo, entre outras. Atendendo Paulínia e região metropolitana de Campinas. Ligue 19 3833 8900. Quer começar o ano novo de carro novo? Então aproveite as promoções que a Germânica Volkswagen preparou para você iniciar 2024 ao volante de um Volks 0 km. T-Cross com bônus de até R$22 mil, taxa zero mais saldo em 24 vezes. E Polo Highline com taxa zero e bônus de R$9 mil. Acesse o site germanicaveículos.com.br e saiba mais. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar. De jeito maneira, não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, no Brasil inteiro. Abra uma conta no Sicredi. É mais que cartões, créditos, investimentos. É ter com quem contar. Carlos Batista. Times escalados e definidos aqui na Bandeirantes, a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. É a Ponte Preta, começando a sua participação no Campeonato Paulista, escalada pelo técnico João Brigatti, com Pedro Rocha, o goleiro 1, Igor Inocêncio 2, Castro 3, Matheus Silva, zagueiro capitão do time 4, Luiz Felipe com a 14. Meio campo formado com o Amaral com a 8, Felipinho 16, Ramon Carvalho 18, Elvis 10, 7, Thiago Dias 9, G, é o time do técnico João Brigatti. Mirassol com Alex Muralha 23, Rodrigo Ferreira 2, Gasal 3, Luiz Otávio 4, Marcelo 16, Neto Moura 25, Danielzinho 8, Gabriel 27, Negueba 11, Fernandinho 7, De La Torre 49, o técnico é Mozart.
arbitragem do jogo. Apita Vinícius Gonçalves Dias Araújo, no VAR estará Vinícius Furlan. Apita o árbitro, a bola está rolando no Majestoso. Começa o jogo, o time da Macaca correndo atrás de uma grande vitória. Vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca. Sorte ao time da Macaca no Campeonato Paulista. Começa o jogo, sai lá atrás do campo defensivo, a bola vai para a linha lateral. Primeiro toque pela direita, Matheus Silva, arremesso lateral, o time do Mirassol cobra. Vem pra bola na ponta canhota, tentou levar Marcelo, a bola sai, vai pra linha lateral e arremesso. Mirassol vem com Marcelo para fazer a reposição. Ele toca na frente pela esquerda. Time do Mirassol, que é praticamente o mesmo time da Série B do Campeonato Brasileiro. Duas caras novas. Bola recuada. Vem lá atrás do campo defensivo. Bola recuada, vem Alex Muralha, bate de perna direita. Tira dali, a ponte retoma, vem pro jogo já. Girou em cima da marcação. Ficou caído, Ramon Carvalho, pé canhoto, bateu pra fora. Pela linha de fundo é tiro de meta pro Mirassol bater Vladimir. O Jé ficou caído na ponta direita reclamando de falta. O árbitro deu vantagem. O Ramon Carvalho resolveu arriscar de longa distância. A bola saiu à esquerda do gol defendido pelo Muralha. O banco da Macaca, Vladimir. 30, Luan, 12, Vinícius, ambos goleiros. Além deles, Leonaldi, 5, Gabriel Risso, meia dúzia, Edson, 13, Fraga, 15, Gabriel Santiago, 17, Emerson Santos, 20, Dodô, 21, Paul Vidiero, 22 e Luiz Aquim, 23. Banco do Mirassol. Tem Vanderlei, experiente goleiro 1, Varley 28, Wesley 13, Henry 44, Yuri 5, Ronald 18, Everton Bala 99, Diego Gonçalves 21 e Mário Sérgio 9. Placar de 0-0, comecinho da partida e a falta pela esquerda no campo de ataque. A falta em Fernandinho, o árbitro parou, marcou falta para o Mirassol bater. Falta cometida pelo Amaral, né? Foi ele quem saiu do meio, veio aqui para a ponta para dar o combate e recebeu a falta. Dá ao Mirassol a oportunidade de mandar a bola para a área. Aí para a bola o time do Mirassol para fazer o erguimento da bola lá para dentro da grande área. Fernandinho fica por ali. E por ali também vem Marcelo, vamos ver quem é que vem, um bate com a direita, o outro com a esquerda, Marcelo, parte o pé canhoto, levantou na área, vem Amaral de cabeça para tirar, a bola vai embora para a linha lateral, é cobrança de arremesso na esquerda, Marcelo está autorizado para fazer a reposição para o time amarelo do Mirassol, autorizado, coloca a bola em movimento pela esquerda, vem para Negueba, a bola voltou, Marcelo cruzou dentro da área, lá atrás, tira defensivo do time da Macaca, Ramon Carvalho, ele puxa o contra-ataque, vem pela esquerda, o time da Ponte gira em cima da marcação e o árbitro para marcar a falta para Macaca, Vladimir. Ramon Carvalho foi quem prendeu a bola na ponta, 2 na sua marcação, falta marcada e já cobrada. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo, olhar técnico da Rádio Bandeirantes e a sua expectativa para o jogo que já começou, Gleger. Boa noite, Batista, um abraço para você, para o amigo ligado na Bandeirantes, expectativa boa, expectativa de boa estreia, né? Nesse início, já nos primeiros minutos, a gente percebe um time da Ponte ligado, comprometido com aquilo que foi determinado, expectativa de que a Ponte possa estrear bem e conquistar um bom resultado. Cobrança de arremesso lateral para o Mirassol. Vem Marcelo. Está autorizado pela esquerda. Gabriel lá na ponta canhota está pedindo. Marcelo prefere um toque um pouco mais por dentro, mais curto. A segurança. Tentou o passe na linha de fundo e errou completamente. A Ponte sai jogando no campo de defesa. Carlos Henrique. Bate pesado. Boa noite para você e a sua expectativa, CH. Daqui a pouco o CH participa na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio. Escolha quem entende tudo do assunto. Para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Cobrança de arremesso lateral para o Mirassol. Marcelo coloca a bola na frente. Fernandinho. Vem a Ponte para tirar.
Tocando na bola, vem Filipinho, lançamento, Ramon Carvalho para Jé. Chega lá atrás, rachando a defensiva do time do Mirassol. Gira, lançamento para Gabriel, ele vem beira dentro do campo, tenta a passagem, é liso na técnica, Matheus Silva. Estoura, bate de perna direita, tira dali. Na cabeça do Jé e ele cometeu a falta, hein, Vladimir? Acabou derrubando o jogador do Mirassol. O Jé subiu com o braço aberto, acertou as costas do seu marcador. O árbitro marcou a falta. Falta de ataque cometida pelo atacante Ponte Preta. Chegaram os novos frangos crocantes da Seara. A crocância vai te surpreender tanto que vai invadir a sua vida. Novos frangos crocantes da Seara. Encontre no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e também em Sorocaba. Alô, CH, você me ouve, CH? Perdemos o contato momentaneamente com o CH e atenção, torcedor. A Bandeirantes marca o tempo de jogo. 5 minutos passados, quase 6, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista, Paulistão Sicredi 2024. Aqui majestoso, Ponte Preta 0, Mirassol 0. Alô, Edu Pinheiro. Grande abraço, amigo Batista. E atenção, hein? Tem promoção no ar. Eu tenho uma camisa da Ponte e tenho um rádio. No intervalo explico a promoção depois do jogo. E no Morumbi segue São Paulo 1, Santo André 0. Jogo tá parado, tem um do Mirassol caído, Vladimir Catarino. Eu tenho a impressão que seja o Neto Moura, né? Ele que estava naquela jogada em que o Jé acabou cometendo a falta no lance anterior. Mais uma vez, caiu o jogador do Mirassol, o jogo parado, a Maca vai entrar para recolhê-lo, Batista. Nova Light, viva a intensidade da luz. Projetores potentes, eficientes e brasileiros. Vibre economia nos padrões do esporte. Acesse novalight.com.br. Alô, CH, um abraço para você, a sua expectativa para o jogo que já começou, CH. Um abraço, Batista, um grande abraço ao ouvinte inteligente da Rádio Bandeirantes. A expectativa é sempre positiva. Vai ser um jogo complicado, um jogo difícil, a gente já percebeu. O Mirassol tem um bom conjunto, tem um bom treinamento, tem um bom comandante, mas a Ponte está bem armada, só com 2 novidades, mais o Pedrão no gol. Eu acho que tem tudo para fazer uma boa estreia, mas com certeza teremos uma partida complicada para a Ponte, Batista. Vai mudar. Vai. Não deu pro Neto Mouras. Deixa o campo, o jogador do Mirassol, entra o Yuri, o namorado da Isa. Yuri com a 5 tá entrando no lugar do Neto Boa na primeira mudança do Moza. E quem é Isa? Isa, grande artista brasileira, talentosíssima, musicista do Brasil, exatamente. E também é jurada do The Voice Brasil. A Rocha Autopeças vai viajar, faça a revisão preventiva. Encontre a loja mais próxima de você. Acesse rochaautopeças.com.br. Placar de 0-0 e aí Gleger já muda um aí, o Mirassol perdeu o Neto Moura, é um desfalque significativo, hein, Gleger? Ah, não tenha dúvida, muito significativo. Bom pra Ponte, né? Bom pra Ponte, sem dúvida nenhuma. Neto Moura é um cara bom, já atuou pela Ponte, sem dúvida nenhuma, tem no seu currículo acesso, então é uma perda considerável ao Mirassol e bom pra Ponte, que tá bem no jogo, viu, Batista? Domina o time da Ponte, Filipinho, pé canhoto, bateu, vai embora. Tentou de longa distância, bateu firme de perna esquerda, a bola subiu, saiu, foi embora pela linha de fundo. Em tiro de meta pro Mirassol bater, Vladimir Catarino. Tava de longe o Felipinho, né? Mesmo assim resolveu arriscar, a bola foi por cima, mas aplausos por parte do torcedor ponte pretano, a tentativa do Felipinho. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas, presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Amanhã, 18 horas, Guarani estreia no Campeonato Paulista contra o Corinthians. Leandro Bolis vai transmitir para você. Lançamento na área, dominou, pé canhoto, bateu de lá, Torres. Palma, Pedro Rocha. Batida de canhota dentro da área, se esticou todo, Pedro Rocha. Mandou para fora pela linha de fundo em escanteio.
Escanteio pro Mirassol bater o Vladimir. Bela defesa, né? Primeiro teste de fogo ali do Pedro Rocha dentro da área. O chute foi no cantinho. Foi buscar, espalmou o goleiro da Ponte, mandou pela linha de fundo, escanteio. Mirassol segue no ataque, Batista. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Cobrança de escanteio, vem para a bola, Gabriel, cobrou curtinho, a bola voltou, meteu o pé canhoto, lançou dentro da área, chega batendo de perna direita, Luiz Otávio, a bola voltou lá atrás, chega de Filipinho para afastar, caiu lá pelo lado esquerdo do campo de defesa, domina Luiz Felipe, recolhe para fazer o passe, opa, entrada fortíssima. Lance para cartão amarelo. Vamos ver o que é que o elemento vai fazer aí, hein, Vladimir? Não teve cartão não, viu, Batista? Apenas bronca lá para cima do Rodrigo Ferreira. Chegou mais forte, acabou cometendo a falta bem na linha ali do meio campo. O árbitro deu dura nele, mas por enquanto nada de cartão. Dirija seu Volks 0 km dos sonhos em 2024. Polo Highline, T-Cross e vários outros modelos com condições imperdíveis na Germânica Volkswagen. Acesse germanicaveículos.com.br e saiba mais. Matheus Silva bate a bola de perna direita, errou completamente. Gabriel na frente para Fernandinho. Chega bem Amaral, recolhe, domina, toca de perna direita no jogo invertido lá pela esquerda na ponta canhota. Vem embora, arranca, vai pra bola, dominou, tentou a passagem pela esquerda. Iago Dias, a bola vai embora. Houve um desvio depois da batida, a bola saiu, o jogador da Ponte caído, escanteio. Escanteio para Macaca bater Vladimir. Chegada em profundidade do Iago Dias, né? Sua especialidade, fez muito disso no Londrina. Conseguiu um escanteio. Primeiro do jogo para Macaca, Elvis vai na cobrança. Elvis, o homem da bola parada. Vem para fazer a cobrança de escanteio, é no gol ali da linha do trem. Autorizado, partiu o pé direito, levantou para Gê na área, vem de soco Alex Muralha, expulsa a bola da área, ela caiu pela direita, veio para dominar, não conseguiu, Igor Inocêncio, a bola foi para a linha lateral. Bandeira está marcando o arremesso aí para... Marcando para a Ponte, hein, Vladimir? Tem jogador caído, o Iago Dias, viu, Batista? Ainda naquele lance onde ele ganhou o escanteio, ele acabou se chocando ali com o jogador do Mirassol, tá caído lá dentro da área, jogo parado pro atendimento ser prestado a ele. 16 partidas na história. Confronto entre esses dois times. 6 vitórias da Ponte, 6 vitórias do Mirassol e 4 empates. A Ponte não vence o Mirassol há 4 anos. A última vitória foi lá no Paulistão de 2020. Jogo parado, é tempo de análise. Carlos Henrique, o bate pesado. Estamos com 13 do primeiro tempo. E aí, quem é que está melhor do jogo até aqui? 0-0 em CH. A Ponte faz um jogo estruturado, está bem organizado o time. Aqui do outro lado tem o meio campo bastante rápido, que já chegou com muito perigo, uma grande intervenção do Pedrão. No lance dentro da área, defesa sensacional do Pedrão, mas a Ponte está organizada, tem alguns ajustes para fazer, mas o início assim, Batista, eu gosto do time da Ponte. Saindo de Maca, né? O Iago Dias. Maca móvel tá retirando e tem 2 da Macaca aqui no aquecimento. É um jogador do Mirassol lá já fez sinal de substituição, né? E o técnico Brigatti já chamou 2 atletas. Acho que não vai dar pro Iago Dias voltar não, Batista. A sua informação diz aí, Edu. Opa, olha o Morumbi, empata o Santo André. Cléo Silva de cabeça. São Paulo 1, Santo André também 1. Oi, Gleger, pode falar. Fala que eu discuto. Poxa vida, é tão difícil Zorzinho dar uma nota defesaça e você não me chama. Aquela defesa do Pedrão, ela foi impressionante. Defesa de goleiro experiente, né? De goleiro que já está como titular há muito tempo. Foi uma defesaça. Elvis dominou, pé direito, levantou, cruzou na área, em cima da cabeça do Luiz Otávio. Ele afasta e tira a Ponte, retoma, vem com o Filipinho, recolheu, abriu na ponta direita, Elvis preparou o cruzamento, bateu no corpo do Marcelo. A bola foi para a linha lateral. Voltou. É arremesso pela direita, tá retornando o Iago Dias. Ainda mancando, mas já volta ao campo o Iago Dias, Batista. Luiz Felipe, daqui a pouco o Glenger vai concluir o raciocínio.
Domina pela direita do campo de ataque, Amaral para Elvis por dentro, vem para a bola, gira o corpo em cima da marcação, Ramon Carvalho atrás, vem para Castro, virou lá pela esquerda, trabalha Luiz Felipe, a bola veio para dentro do círculo central, vem Matheus Silva para dominar, recua para Castro, entra mais atrás, Pedro Rocha estoura, bate de perna direita, levanta no campo de ataque, responde de cabeça, a zaga do Mirassol, Elvis dominou, perdeu, mas vinha atrás, Filipinho pegou e conduziu, tocou para Amaral para Felipinho, virando pela direita, vem para Matheus Silva, na lateral pelo lado direito do campo de ataque, vem para a bola Luiz Felipe, Recone domina, recua, toca lá atrás para Pedro Rocha, concluindo aí Gleger. Só para concluir, né, o grau de dificuldade foi enorme. Só um minutinho, Gleger, avança Amaral, abriu pela direita, Luiz Felipe, pé canhoto, cruzou na área, Alex Muralha. Chega em caixa firme, 1 segundo antes da chegada do Iago Dias, hein, Vladimir? Exatamente, o Iago Dias até tentou subir, né? Mas não tem muita estatura, a bola foi mais alta nas mãos do goleiro do Mirassol. Agora sim, concluindo, qual a nota do Pedro Rocha, conceito e definição? O chute foi do De La Torre, passe do Danielzinho. E o De La Torre de canhota, a defesa do Pedro Rocha, Gleger. Mesmo com toda a exigência, e esse final de ano agora passado eu fiz mais outros cursos, né, que me deixaram ainda mais criterioso, o grau de dificuldade é 8. Defesaço. Lançamento na área, saiu Pedro Rocha, a bola vai embora. Para fora pela linha de fundo em escanteio para o Mirassol bater, Vladimir. O cruzamento foi fechadinho, né? Foi exatamente buscando ali o pé da trave, lá estava o Pedro Rocha, bola pela linha de fundo de novo. O Mirassol manda a bola para a área, Batista. Vem para a bola o time do Mirassol para fazer o erguimento de bola lá pela direita no campo de ataque, cobrança de escanteio, Gabriel, pé direito, cruzou na área, subiu a zaga da Macaca para afastar, a bola voltou, dominou o Marcelo, bico esquerdo da grande área, levou para a linha de fundo. Tentou a escapada em cima da marcação, a bola saiu, foi pela linha lateral. É arremesso para o Mirassol. O árbitro pede para aguardar, agora autorizou a cobrança, Marcelo. Ele toca a bola para Yuri, recolhe e domina, vem dominando o time do Mirassol no campo de ataque, Luiz Otávio. Abriu para Marcelo, lateral esquerdo, volta no Luiz Otávio. Ele está lá no campo de ataque, vai tentar o lançamento espichado na ponta canhota, muito espichado. A bola foi direto para fora pela linha de fundo ou pela linha lateral e arremesso para Macaca. Ô Batista. Oi, Vladimir, fala que eu discuto. Quando da divulgação da escalação da Ponte Preta havia uma dúvida, né? Se o Luiz Felipe jogaria na lateral esquerda. Afinal, ele jogou quase todo o ano passado na lateral direita, mas nesse começo de jogo, ele ocupa a direita, quem está na esquerda é o Igor Inocêncio. Perfeito, então a definição de quem ocupa a lateral esquerda. Gabriel Risso está no banco, né? Está no banco, é opção no banco de reservas, ele que é lateral esquerdo de origem. Domina Vinja, recolhe pela direita, recebe, toca atrás, Elvis bate de perna direita na inversão de jogo lá pela esquerda no campo de ataque. Vem pra bola, Iago Dias, passou pela marcação, veio pela lateral da grande área, caiu, reclamou da falta. Ramon Carvalho toca a bola pela esquerda. Domina Igor Inocêncio, vem por dentro para Elvis, volta, solta pela meia direita para Luiz Felipe, recolhe, recua, chama Matheus Silva para dominar. Ele troca a bola de lado, vem para Castro lá pela esquerda, ultrapassa a linha da metade do campo e vai soltando a bola no campo de ataque para cá de 0-0. 18 minutos passados da etapa primeira. Ninguém mexeu no marcador até aqui. Só uma pergunta, ô CH. Qual é o motivo, será, hein, que ele tem um especialista no banco e não está usando, prefere a improvisação em CH? Parte física, na minha modesta opinião, a distância sem ter maiores informações, só pode ser parte física. Para você, Gleger, o argentino Gabriel Risso é especialista, mas está no banco, e o Igor Inocêncio jogando na lateral esquerda, ele que é lateral direito. Eu também não tenho dúvida que é a parte física, né? E a gente sabe que início de temporada, né, o Inocêncio deve estar melhor do que o Risso e por isso está jogando, está atuando. E diga-se de passagem, até esse momento está indo muito bem lá do lado esquerdo. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil.
Luiz Otávio domina no campo de defesa para o time do Mirassol. Recua para Gasal. De perna direita, fazendo a bola rolar pela direita. O time do Mirassol toca a bola no campo de defesa. A Ponte marca a partir da metade do campo. Filipinho, ladrão de bola, tomou. Olha o contra-ataque. Vem o time da Macaca. Elvis para Jean. Entrada na área. Ajeitou, dominou. Pé canhoto. Bateu. É gol! Gol! A marca de 20 minutos passados, primeiro tempo. Esse dá em contra-ataque. Elvis dominou, rolou pra G, entrada na área. Com o pé direito ele arrumou pra perto da canhota. Bateu chapando de pé canhoto com curva. Uma curva linda. Tirando no goleiro, a bola bateu na lateral da rede. Bateu lá dentro e fez um golaço! É, torcida vibra, da pele até o osso, dali Ponte Preta, dali Macaca, dali Ponte Preta, dali Macaca, dali Ponte Preta, dali Macaca, é a zamada Ponte Preta, camisa 9. Ele, o autor do gol. Abre o placar do jogo no majestoso, no lendário estádio Moisés Lucarelli. Primeiro gol da Macaca no Paulistão 2024. A bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta. Ponte Preta 1, Mirassol 0 e o detalhe do gol é seu Vladimir Catarino. Falávamos sobre a qualidade do Gé no ataque antes de começar o jogo, Batista. E nesta jogada o Elvis fez o passe para ele, o Gé, e ele foi muito inteligente, porque o Luiz Felipe passava pela direita levando a marcação. Ele optou o Gé para trazer por dentro e tocar a bola no contrapé do goleiro Alex Muralha. Com muita qualidade, ele buscou o cantinho direito do goleiro do Mirassol, que se esforçou, mas não alcançou. Festa do torcedor ponte pretano. O artilheiro mostra sua marca, Gé. A Macaca está na frente, 1-0. Carlos Henrique, bate pesado, o melhor dos mundos em CH. Com certeza, Batista. E a Ponte merece 1-0. Roubada excelente do Amaralzinho no meio campo, ligando o Gé lá na frente, que fez um golaço. É tudo que o time precisava. Fazer o primeiro gol traz mais tranquilidade, mas o placar é absolutamente correto da Ponte, que joga melhor que o Mirassol. Mirassol, levantamento na área lá atrás, chegou Castro tirando a entrada na área, reclamou o time do Mirassol de uma falta, o árbitro não marcou. E aí, Gleger, golaço, 1-0 Macaca. Ah, foi um golaço, né, Batista? Que belíssima batida, ele percebeu que o Muralha estava ali adiantado e deu de canhota, fez um belo gol, tirando do goleiro. E a Ponte merece o resultado, porque defensivamente joga muito bem e também a hora que tem a bola tem muita qualidade, tem tranquilidade. Estou gostando do time da Ponte, está merecendo o resultado. Placar de 1-0, gol de Gé. Novos frangos crocantes da Seara. Muito suculento e irresistível, 100% coxa de frango, 100% peito de frango. Diferentes casquinhas e muito crocante. Seara, encontre no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. Mirassol com a bola, Gabriel é o craque do time. Recolhe, reclama de uma falta, o árbitro não marca, recua para Luiz Otávio. Outra vez para Gabriel, ele de perna direita solta o jogo para Yuri, vem por dentro, domina, manobra, carrega na perna direita, a marcação chega e é o Jé que está na marcação, recua para Gasal. Dali para Luiz Otávio, recebe na perna direita. Tocou no corredor do meio, veio Gabriel, perdeu, recupera Felipinho,
Soltando para Ramon Carvalho, para Iago Dias, vem pela esquerda, domina no campo de defesa, ultrapassa a linha da metade do campo. O time da Macaca vence o jogo até aqui. Placar de 1-0, a Ponte vai vencendo na estreia do Paulistão Sicredi. Elvis, domina soltando lá pela esquerda, vai para a bola, o time da Macaca já passou batido. O Igor Inocêncio tentou o cruzamento, a porta estava fechada. Ele domina e recua, toca para Elvis. Ainda mais atrás, vai começar tudo lá atrás. Vem Castro, domina soltando o jogo pela direita, trabalha, recolhe, domina Matheus Silva para fazer o passe. Lançamento na frente para Gé, subiu Luiz Otávio, de cabeça tira. A bola sobra com o time do Mirassol. De olho no lance, a partida fica completa com projetores Nova Light. Potência, economia e alta visibilidade para estádios e arenas e campos de futebol. Acesse novalight.com.br. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 25 passados, primeiro tempo. Depois desse ataque, Iago Dias dominou o pé direito, bateu, pega! Muralha encaixa firme, pegou e não soltou o Vladimir. Chapou a bola o Iago Dias, né? Tentou tirar do goleiro, mas estava no centro do gol. O Muralha fez a defesa sem dificuldade, Batista. E eu sigo com o giro do placar. Aqui está o Moisés Tucarelli, Ponte Preta 1, gol de Gé, Mirassol 0, Edu Pinheiro. Olha, Ribeirão Preto encerrado, 15.030 de público, Botafogo 0, Santos 1, gol do Otero, Morumbi, primeiro tempo, São Paulo 1, Santo André também 1. Você confere também esta transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Rocha Autopeças vai viajar. Procure um mecânico de sua confiança e faça a revisão preventiva. Encontre a loja mais próxima de você. Acesse rochaautopeças.com.br. E no apito final de hoje, com o incomparável Edu Pinheiro, tem um rádio portátil que já pega a faixa estendida e também uma camisa oficial da Ponte Preta. Como é que você faz para concorrer? Tem que ouvir o apito final. O Edu Pinheiro vai dar a dica. Uma dica importante é: você que ainda não é assinante, seja assinante no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. É entrar no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas e fazer lá a sua assinatura, é de graça. Pois não, a sua informação diz aí, Edu. Opa, gol do São Paulo, hein? Gol do São Paulo, 38 primeiro tempo, Luciano. São Paulo 2, Santo André 1. Aroma das Ervas, a linha completa de especiarias e temperos, harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadasерvas.com.br. E tem um da Macaca que está caído, hein, Vladimir? É, já se levantou, mas era o Iago Dias, né? Ainda a pancada daquele outro lance anterior, antes até do gol, mas já se levantou lá o jogador da Ponte Preta, Batista. É gol da Nova Light. Há 25 anos produzindo soluções luminotécnicas para performance, economia e durabilidade. O camisa 12 do seu negócio. Acesse novalight.com.br. É do Brasil. Tá chovendo, é uma garoa intermitente. E aí, Vladimir, você trouxe a capa? Estou sempre preparado, né, Batista? Antes do jogo, né, no comecinho do jogo era aquela chuva molha bobo, mas agora tá uma chuva um pouco mais forte, né? E não vai dar mais pro Iago Dias. Daqui a pouco o Polvidiero vem pro jogo, Batista. Aí, portanto, a informação em Gleger. Polvidiero vem aí. Tomara que o Polvidiero faça um jogo como ele fez lá naquele último contra o CRB, inclusive fazendo um gol, né? Ele que ainda não mostrou muita qualidade, mas tá treinando, já tá mais adaptado, a expectativa é de que ele possa fazer aquilo mesmo que vinha fazendo o Iago, que estava bem no jogo. E o que muda em CH com a entrada do Polvidiero no lugar do Iago Dias? Ele é mais veloz que o Iago Dias e inferior tecnicamente. Como diria o profeta, vamos torcer e aguardar. Polvidiero.
Rodrigo Ferreira tentou o cruzamento na área. Pedro Rocha subiu, pegou bem, caiu com ela dominada. Dirige o seu Volks 0 km dos sonhos em 2024. Polo Highline, T-Cross e vários outros modelos com condições imperdíveis na Germânica Volkswagen. Acesse germanicaveículos.com.br e saiba mais. Felipinho domina, soltando para Amaral, de perna direita para Gé, voltou para Amaral, toma a frente lá atrás, vem Marcelo, chega para tirar, afasta Fernandinho, erro de passe, o árbitro para marcar a falta no Gabriel. Falta do Elvis, jogo parado, aí a sua informação diz aí, Edu Pinheiro. Olha, Morumbi, 41, primeiro tempo, o gol do zagueiro Diego Costa é o terceiro, São Paulo 3, Santo André 1. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Mudou. Vai. Saiu, portanto, o Iago Dias para a entrada do 22. 22, Polvidiero, primeira mudança na Macaca. Domina lá pela direita, acima da Rodrigo Ferreira, escapa, passe errado no time do Mirassol. E no contra-ataque domina Elvis. Ele bate de perna direita, lançamento para Polvidiero lá pela ponta canhota. Vem a marcação. A bola para a linha lateral, Gasal chega rasgando. É arremesso lateral. O Vidiero entra na mesma posição do Iago Dias, né? Pela esquerda, é isso? Exatamente, ele quem está correndo para aquele lado, no setor onde estava o Iago Dias. Igor Inocêncio vem para a cobrança, ele arremesso lateral, lançou para Gé, dominou, soltou pela esquerda, lançamento pela direita, vem Luiz Felipe, cruzou, chegou de cabeça, Gé! Na bola, Alex Muralha! Chegou, deu um tapa nela, mandou para fora pela linha de fundo. Defesa providencial, a cabeçada até se abaixou um pouco para tocar Gé. Quase faz o segundo da Macaca pela linha de fundo. Escanteio para Ponte Preta bater, Vladimir Catarino. Uma bola até a certo ponto despretensiosa. Cruzamento do Luiz Felipe, o Gé com dificuldade tocou de cabeça, buscou o cantinho. Muralha foi buscar, espalmou pela linha de fundo, escanteio, Elvis cobra na direita. Elvis na direita, partiu, cobrou o escanteio, levantou na área, subiu, chega o zagueiro para tirar, a bola caiu com o Gé, furou uma batida. Mas vai sobrar lá atrás com o Pedro Rocha. Ele está bem fora da sua área de confinamento. Levanta ele perna direita. Bola no campo de ataque em cima do Polvidiero. Vem para arrancada em cima da marcação. Passou Igor Inocêncio. Partiu, levou para o fundo. Pé canhoto, cruzou na área. Luiz Otávio de cabeça, tira, rasga firme, mandou para fora pela linha de fundo em escanteio. Escanteio para Macaca bater. Desta vez lá no setor esquerdo, né? O Luiz Otávio foi quem colocou a bola para fora, não quis saber de brincadeira não, nem estava tão pressionado assim. Mesmo assim mandou pela linha de fundo escanteio que o Elvis vai na batida. 32, 1-0. Macaca com gol de Gé, vai vencendo. Elvis partiu, cobrou o escanteio, pé direito no meio da área, bola desviada. É um toque de braço ali no meio da área, o árbitro não viu, mas tem VAR. Olha a recuada, chega lá atrás Luiz Felipe para Pedro Rocha. Ele bate de perna direita, levanta no campo de ataque, bola espichada. Vem de cabeça lá atrás para afastar, vai para a linha lateral, no toque do Marcelo e arremesso. É arremesso lateral, o Amaral chama a torcida. Chama a torcida para jogar junto. Torcedor tomando chuva aqui no Majestoso. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. E aí, Gleiger, viu pênalti lá, toque de braço na área ou não? Ah não, Batista, não vi, tava com o braço junto ao corpo, para mim não houve absolutamente nada. Elvis para Amaral, voltou para o Elvis, no meio do caminho apareceu uma marcação e para você, CH, viu pênalti? Braço colado no corpo, lance normal. Conheça a mortadela defumada Seara Gourmet, condimentada com especiarias e pimenta branca.
processo artesanal e cozimento no vapor que garante textura, maciez e experiência única de sabor. Seara, encontre no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. 34, primeiro tempo, placar de 1-0, golaço. Uma canhota mágica para marcar o gol da Macaca Gé. 1 para Ponte Preta, 0 para o Mirassol. Mirassol tem um histórico negativo de perder em estreias. A mira vem lá atrás, Luiz Otávio dali para Gasal. Apertou a chuva, trabalha na perna direita, apertou, você trouxe o guarda-chuva? Agora nem o guarda-chuva mais está dando conta, hein, rapaz? Já estou todo molhado. Domina Luiz Otávio no campo de defesa, faz o passe para Gabriel. Ele gira o corpo em cima da marcação, entregando na lateral para Marcelo. Marcelo volta para Luiz Otávio, para Marcelo. Marcelo dominou, não avança, recua. Vem Luiz Otávio, ele domina quase em cima da risca na metade do campo e recua na cabeça do círculo central para Gasal. Bate de perna direita para Luiz Otávio, ultrapassa a linha da metade do campo, vai subindo ao ataque. Tenta o passe por dentro, vem para Gabriel, dali para Marcelo. Tocou na frente, se manda o time do Mirassol com dificuldade. Danielzinho para fazer o passe, Felipinho. Chegou, tomou, partiu, falta. Falta não, por trás. Foi não. Não foi? Não deu, não, pelo menos não deu, né? Não deu a arbitragem. Mas não. O Felipinho caiu. É, caiu sim, foi atingido, mas o árbitro disse que não foi falta, deu apenas lateral. Rocha Autopeças vai viajar. Faça revisão preventiva. Encontre a loja mais próxima de você. Acesse rochaautopeças.com.br. Gasal domina no campo de defesa para o time do Mirassol, na lateral para Rodrigo Ferreira. Ele vai recuar, toca tudo lá para trás, Alex Muralha. Ele domina ali fora da sua área de confinamento, soltando a Luiz Otávio. Luiz Otávio trabalha, já marca a distância, a bola para Gasal. Gasal trabalha, ultrapassa a linha da metade do campo, vai subindo o ataque, virando lá pela direita. Cima do Rodrigo Ferreira, placar de 1-0, vai vencendo o jogo o time da Macaca, gol de Gé. Rodrigo Ferreira, toca atrás para Yuri, vem para a bola, bate de perna direita por dentro, escapa na marca de 36 minutos passados do primeiro tempo. Yuri abriu pela direita, vem Rodrigo Ferreira, preparou o cruzamento, volta atrás pela direita. Danielzinho na movimentação, lá, bola lá na linha de fundo, recuou Rodrigo Ferreira, tentou o cruzamento, vai para o solo. Árbitro parou, marcou falta para o Mirassol, hein, Vladimir? E é uma falta muito perigosa, né, Batista? Porque ela vem rente à entrada da área, pelo setor direito do ataque da equipe do Mirassol, tem a chance do cruzamento para a área. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis e também hortifrutis da região de Campinas. Acesse aromadazervas.com.br. Mirassol vem pra batida. Tomando posição, Gabriel, ali posicionado, vem também, tomando posição, Rodrigo Ferreira. Vamos ver quem é que vem. 37 minutos no rebote pelo lado esquerdo no campo de ataque, Negueba. Autorizado o Rodrigo, cruzamento na área, vem lá atrás para afastar o time da Macaca, tira lá dentro da área, Elvis. Aí lá pela esquerda, o árbitro marca a falta para o Mirassol, a torcida protesta em Vladimir. É, e com razão, né? Para mim não aconteceu não a falta, limpou ali, pegou o lance, limpo a bola, o jogador da Ponte, o árbitro marcou a falta, o Mirassol segue no ataque. Mirassol vem para a cobrança de falta, agora é de longa distância lá pela direita, Rodrigo Ferreira. Árbitro diz que é meio metro mais atrás. Que coisa, hein? Vinícius Gonçalves Dias Araújo é o árbitro da partida e é rigoroso. Autorizado. Vem pra bola, pra batida lá pela direita. Falta o time do Mirassol. Gabriel posicionado, Rodrigo Ferreira. Lá na entrada da área, 2, 4, 5, 6, 7 do time do Mirassol. E a bola veio por baixo. Vai sair para a linha lateral. Chega Igor Inocêncio para tentar evitar a saída. Conseguiu, tirou, girou, ficou encurralado.
conseguiu se safar. Tocando pela esquerda para Polvidiero. A bola volta, levantamento de Igor Inocêncio no campo de ataque. Vai para a linha lateral. É arremesso pela direita, arremesso para o Mirassol. Acompanhe o melhor do futebol de Campinas no portal carlosbatista.com.br. O torcedor não tem trabalho de ficar procurando as matérias. É tudo fácil e rápido de localizar. Acompanhe o portal CB também nas redes sociais. E agora, 2 caídos. Um da Ponte, um do Mirassol e a torcida protestando o Vladimir Catarino. Foi uma chegada mais forte. Ainda não consegui identificar daqui quem é o jogador do Mirassol. Chegou forte cometendo a falta. E claro, o pessoal da Ponte Preta pedindo cartão amarelo. O árbitro, por enquanto, ainda não sinalizou o cartão. Batista. Sicredi, do seguro ao consórcio do cartão, a carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 40, etapa primeira. Conferindo a placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista, Paulistão Sicredi 2024. Estádio Moisés Lucarelli, Ponte Preta 1, gol de Gé, Mirassol 0. Olha, o jogo que abriu o Paulistão foi em Bragança, em Red Bull Bragantino 0, Água Santa 1, gol do Júnior Todinho. Acabou em Ribeirão, Botafogo 0, Santos 1, gol do Otero. Morumbi, intervalo, São Paulo 3, Santo André 1. Vem comigo, torcedor, estamos ligados nesta mesma paixão chamada futebol. E futebol é comigo aqui na Bandeirantes. Castro tira lá atrás, solta o jogo pela esquerda, mas errou o passe. 41 minutos. Em o time do Mirassol, Gabriel, lançamento vem bem lá atrás para tirar Luiz Felipe jogando por dentro, na frente da zaga da Macaca. Ramon Carvalho domina, soltando para Polvidiero. Ele recua, vem no campo de defesa, domina Igor Inocêncio para Castro, outra vez para Inocêncio lá pela esquerda, trabalha na perna direita. Ele é destro, sempre tem que virar, né, o corpo para bater na bola, tira lá de trás. A bola sobra com o time do Mirassol. Domina Marcelo, recuando para Luiz Otávio. Trabalha lentamente no campo de defesa, volta a bola para Marcelo. Ele ultrapassa a linha da metade do campo, vem pela beirada do campo para fazer o passe na esquerda para Fernandinho. Surge lá na frente Fernandinho. Prefere o recuo, vem para Luiz Otávio. Para Marcelo, Marcelo para Luiz Otávio. Luiz Otávio com Gé na marcação. Não esperou o Gé chegar, vira de outro lado do campo, vem para Gasal. Gasal domina na zaga central. Volta a bola pela esquerda para Luiz Otávio. Ele recolhe, vai para cima da risca na metade do campo e tenta um passe um pouco mais elaborado lá na ponta direita para Rodrigo Ferreira. Chega tirando Inocêncio, a bola volta, sobra pela direita e Yuri domina para o time do Mirassol. 42. Primeiro tempo, 1-0, o time da Macaca vai vencendo o jogo. Já já, intervalo inteligente, diferente do rádio brasileiro com o incomparável Edu Pinheiro. E depois do jogo tem o apito final. E no apito final, camisa oficial da Macaca para você. E rádio portátil já com faixa estendida. Lançamento na área, vem de lá, torre, pé direito, bateu, é gol! 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 Entra em campo com Mirassol. Parta o jogo. Bola pela direita. Desceu Rodrigo Ferreira para fazer o cruzamento. A bola veio para a área, para De La Torre. Na marca de 43 minutos, primeiro tempo. Empata o jogo. Bola batida pro fundo do gol. Empata o time do Mirassol no estádio Moisés Lucarelli. Neste momento, a Ponte vencia o jogo. Mas o Mirassol, Gabriel, chegou para tocar a bola na rede. Gabriel, o craque do time. Facilitou a defesa da Macaca. Gabriel, camisa
número 27. Bateu, meteu na rede. 1 pra Ponte Preta, 1 pro Mirassol. E o detalhe do gol é seu. Diz aí, Vladimir Catarino. O cruzamento veio da direita, Batista, e tinham 2 jogadores na marcação. Houve tentativa de cobertura ali do Gabriel. Mesmo assim, entre esses 2 zagueiros da Ponte, o Gabriel conseguiu tocar, finalizar para o fundo das redes, sem chances de defesa para o goleiro Pedro Rocha. Gabriel, capitão do time, empata agora 1-1 no Majestoso. Dirija seu Volks, 0 km dos sonhos em 2024. Polo Highline, T-Cross e vários outros modelos com condições imperdíveis da Germânica Volkswagen. Acesse germanicaveículos.com.br e saiba mais. Arremesso lateral, Luiz Felipe. Cobra, toca a bola no fundo do campo na marca de 44 minutos para Polvideiro. Para Luiz Felipe de canhota, cruzou para Jean de cabeça por cima do gol. A bola vai embora para a linha de fundo. Cabeçou, a bola subiu, veio caindo lentamente. Passou pelo travessão e bateu na rede pelo lado de fora. Quase faz o segundo, Vladimir. O Gé é sempre muito perigoso nessa bola aérea, né? O cruzamento veio aqui da direita, foi feito exatamente pelo Luiz Felipe buscando o Gé. Ele tocou de cabeça por cobertura para cima do Alex Muralha. Saiu também por cima do gol, apenas tiro de meta. Gleger, Zorzin, Gabriel empata o jogo, placar de 1-1, Gleger. É aquele detalhe que eu sempre digo, né, Batista? Fico olhando a bola, né? A bola foi lá pelo lado direito e todo mundo ficou olhando a bola. O Amaral vacilou, Gabriel, ele veio ali olhando e tal, de repente ele deu o sprint. O Amaral não conseguiu, o Matheus também não conseguiu chegar. Erro ali da defesa da Ponte, 1-1. Um resultado que mostra o que é o jogo. Equilibrado do começo até agora, Batista. Mais 5. Chegaram os novos frangos crocantes Seara. Feitos 100% frango, muito suculentos e muito crocantes. Encontre a linha completa de frangos crocantes Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. E aí, CH, o Mirassol empatou o jogo, placar de 1-1, placar é justo em CH. O jogo está equilibrado nesse momento, mas houve na origem da jogada, lá do lado esquerdo, na marcação da Ponte, muita bobeira, né? Na recomposição ali do Ramon Carvalho, o Filipinho que saiu para caça e não caçou absolutamente nada, e ficou um vácuo ali, né? Entre o Amaralzinho e também o Matheus Silva, entrou o Gabriel ali e chapou para o gol. É um momento de equilíbrio e um momento que a Ponte não podia ter tomado o gol, né? Porque o segundo tempo tem um grande adversário além do Mirassol, a Ponte. O aspecto físico, ninguém sabe como é que esse time está fisicamente. Gramado pesado. Então esse gol não é nada bom para a Ponte, mas não dá para discutir. O primeiro tempo termina de maneira muito equilibrada, Batista. Gabriel, autor do gol, domina pela esquerda no campo de ataque, 1-1, o jogo está empatado, rolou para Marcelo, reclamou da falta, o árbitro mandou seguir, o jogo deu vantagem, soltando pela esquerda para Fernandinho, ele sai da marcação, veio por dentro, bola curta, entregou para Danielzinho, meteu o pé direito, abriu para Marcelo, lateral, domina, recua, chamou outra vez Danielzinho, de perna direita, tentou a linha de fundo, passe errado. Vai para fora, tiro de meta para Macaca. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Já intervalo inteligente, comando de Edu Pinheiro, aqui 1-1. A Ponte saiu na frente, 1-0, gol de Jean. E Gabriel empatou 48 já. Vai terminar o primeiro tempo lá atrás. Toma posição Pedro Rocha. Vai despachar lá pra frente. Demora um pouco para fazer a cobrança. O árbitro não tinha autorizado, né? Não sei o que é que o árbitro estava ali conversando com o seu ponto eletrônico, ou seu equipamento eletrônico, melhor dizendo, né? Todo lance tem conferência, né, Batista? Então talvez esperou esse momentinho o árbitro exatamente para ver se tinha algo de errado. E o jogo prossegue, 48, domina Luiz Otávio,
trabalhando no campo de defesa, vem, recolhe, solta lá pela direita para Gasal. Ele ultrapassa a linha da metade do campo para Rodrigo Ferreira. Partiu lá pela ponta direita, tentou o passe, escapa, vem Negueb em cima da marcação, rolou. Árbitro parou, marcou a falta para Macaca. Impressa a ponte, cobra Elvis. Passe feito de perna direita, faz o lançamento lá pela ponta canhota. Muito comprido e ainda chega a marcação. Gasal recua, toca para Alex Muralha. 49. Vai terminar o primeiro tempo já. A Ponte vence 1-0 e tomou o empate. Vem o time do Mirassol. Lançamento para De La Torre. Saiu rachando. Pedro Rocha tira. Andou para a linha lateral. É cobrança de arremesso pela direita. Vem para a bola Rodrigo Ferreira. Autorizado lá pela direita para fazer a reposição para o time do Mirassol, que empata o jogo. Dentro da área, De La Torre. Gabriel na entrada da área. Olha a recuada, vem pela direita. Trabalha tentando a passagem, se manda. Vem Rodrigo Ferreira. Recua a bola. Domina lá pela ponta direita. O time do Mirassol. No campo de ataque vem Rodrigo. Tentou a tabela com Danielzinho. Rodrigo, pé direito. Cruzou na área para De La Torre. Gabriel, pé canhoto. Bateu, vai embora. Pra fora pela linha de fundo. Torcedor fica arrepiado. É tiro de meta para Macaca bater Vladimir Catarino. É porque mais uma vez a jogada começou lá pelo setor direito, né? De ataque da equipe do Mirassol, esquerda da defesa da Ponte, troca de passes no cruzamento. Bate-rebate, o último a tocar foi o jogador do Mirassol pela linha de fundo, é tiro de meta. Apita o árbitro, terminou o primeiro tempo. 1 para Ponte, gol de Gé. 1 para o Mirassol, gol de Gabriel. Vem aí um intervalo inteligente, diferente do rádio brasileiro. Alô, alô, Edu Pinheiro. Sim, muito obrigado, meu grande amigo Batista. Já falo de novo da promoção, já falado pelo Batista, compensa, hein? Terminando o jogo, apito final começando e com 2 grandes promoções. Muito bem, 1-1 no gramado do majestoso Vladimir Catarino. Tá chovendo aí, Catarino? Ainda assim, viu, Edu? Praticamente durante todo o jogo, né? No primeiro minuto de jogo, a chuva começou e se estende aí durante toda a primeira etapa. Não é mais uma chuva tão forte como há cerca de 10 minutos atrás, mas continua chovendo aqui no Majestoso, mas não impede o torcedor da Ponte Preta fazer festa, afinal, tá matando a saudade do time, né, Edu? E o público, Catarino? Olha, se esperava um público maior, né? Havia toda uma mobilização aí pelas redes sociais na expectativa de um público maior. Eu vou chutar aí na casa de 3 a 4 mil torcedores, Edu. Quanto que custa o ingresso? Em R$40? 40 e 20. 40 o ingresso inteiro, R$20 a meia entrada no setor de arquibancada, né? Nos outros setores um preço diferente, mas o setor mais barato de arquibancada, R$40 a inteira e 20 a meia entrada. E bonito, majestoso, todo pintado. Você vê que no banco de reservas tem uma nova cadeira. Ó, falar pra você, dá até vontade de ser reserva, viu? Sensacional. Cada cadeira, meu, tá bonito, pintado, majestoso. É um novo astral. Novo astral precisa. Você já pintou a sua casa? É. Pintou, você pinta, tudo fica sensacional, muda tudo, é muito bom. Mas o Mirassol empatou. Tem essa também? Vamos lá. É o seguinte, só uma última pergunta. Quem que tá jogando na lateral direita e quem tá na esquerda? Então, Luiz Felipe é lateral direito, é isso, Catarino? Isso, havia uma dúvida, né, quando da divulgação da escalação da Ponte Preta, porque tinha 2 laterais direitos em campo. Quem ficaria na direita, quem ficaria na esquerda, mas no decorrer do jogo a dúvida foi tirada. É o Luiz Felipe, quem tá fazendo a dele ali pela direita, né, fez isso praticamente durante toda a temporada passada. E o Igor Inocêncio, lateral direito de origem, quem joga na esquerda nesta partida, já que o Gabriel Risso, argentino contratado exatamente para o setor, provavelmente por questões físicas, está de fora, está no banco de reservas, Edu. Ok, bom intervalo para você, grande Catarino. Até já. É o seguinte, porque para ele pegar o papel com essa chuva não dá. Repórter com chuva é fogo. A Ponte joga com Pedro Rocha no gol, o Luiz Felipe na lateral direita, Castro, Matheus Silva e o Igor Inocêncio na lateral esquerda. Estreia veio do Avaí. O Felipinho, Amaral, Ramon Carvalho e Elvis, aqui sem novidade. No ataque o Gé e começou com o Iago Dias, estreou, veio do Londrina, 30 anos, mas há 30 minutos se machucou, entrou o Polvidiero, o colombiano. Olha o seguinte, o gol foi do Gé há 20 minutos, antes o Pedrão fez boa defesa, CH.
8 minutos, 0-0, Pedrão, boa defesa, um chute é do De La Torre, um perigo danado, a Ponte atacando para o gol da Fepasa, gol de entrada, Pedrão, aí o Gé faz um belo gol a 20 minutos, saiu da marcação, gol colocado, chute colocado, aí o Gé de cabeça 31, entrada da área, tenta, e no cantinho Muralha para escanteio, e teve o gol de empate aí do Mirassol, você vê que o Matheus Silva cai, junto com o Gabriel fez o gol, né? Mas o Matheus Silva coloca coloca na conta do Filipinho. Aí embaixo aí, deixou cruzar e tal. E a 44, o Zé de cabeça tentou por cobertura. Oi, CH, 1-1. Queremos ouvir o professor. Um abraço, boa noite. Boa noite, Edu. Foi um primeiro tempo movimentado, nos números está muito equilibrado. A Ponte nos números é um pouco melhor que o Mirassol, que terminou o primeiro tempo melhor que a Ponte. Foram 3 ataques consecutivos no final do primeiro tempo e um dos 3 ataques, surgiu o gol. Eu acho que a Ponte está com um problema físico. Eu desconfio. Isso o Brigatti vai checar no intervalo do jogo. O time até 30 minutos estava organizado, depois perdeu a força de pegada, principalmente nos jogadores de meio campo, Ramon Carvalho e Elvis. E na frente, o Polvidiero, para mim, entrou mal. Na minha opinião, a origem ali não tem o trabalho de recomposição dele. Ramon Carvalho saiu ali, Filipinho saiu ali, e a bola mesmo assim foi na linha de fundo e foi cruzada para dentro da área, e aí houve uma bobeira entre o Matheus Silva e o Amaralzinho. De qualquer maneira, a Ponte teve bons momentos. Eu cheguei a realizar uma intervenção dizendo que a Ponte estava organizada, estava mesmo. Trabalhando a bola de um lado para outro, meio campo juntinho, jogadores próximos tocando a bola, tanto é que a Ponte trocou mais bolas, passes corretos, teve posse de bola também muito equilibrada que o Mirassol, concluiu 9 vezes para o gol defendido pelo Muralha, não está ruim. Agora, o que me preocupou dos 35 até o final do primeiro tempo foi o aspecto físico. Tem a história da chuva que apertou. Isso atrapalha também, mas atrapalha os dois times. No final do primeiro tempo, quando a chuva apertou, o Mirassol se adaptou mais. Estranho, né? Porque o Mirassol é um time mais leve. A Ponte, por ter jogadores de muita força de marcação no meio campo, deveria se adaptar um pouco melhor. De qualquer maneira, o Brigatti tem que observar primeiro o aspecto físico, porque alguns jogadores, primeiro o Polvidiero entrou mal, segundo que o Elvis, não sei, participou muito pouco do primeiro tempo, e olha que os volantes trabalharam e saíram com a bola dominada. Eu acho que foi bem razoável o trabalho dos dois laterais, não dá para criticar, apesar do setor ali do Luiz Felipe teve problema no gol do Mirassol, mas eu observaria no vestiário, se fosse o Brigatti, principalmente o aspecto físico. Vamos ver o que ele traz de novidade para o segundo tempo, mas é um jogo muito pegado, muito difícil, muito complicado, que no segundo tempo, além da parte técnica, a parte física vai ser determinante, Edu. Que a Ponte tem no banco 2 goleiros, o Luan e o Vinícius, que disputou a Copa São Paulo, tem o Leonaldi, tem o Gabriel Risso, o argentino, que é lateral, tem o Edson, tem Fraga, Gabriel Santiago, tem Emerson Santos, chegando agora também, Dodô, também chegando agora, Polvidiero que entrou, e o Luiz Aquim, ele está no banco, Luiz Aquim, ele vem a ser boliviano, tá? É zagueiro, 26 anos. Olha, é o seguinte, então no apito final vai ter um rádio e uma camisa da Ponte, e um rádio, nós vamos sortear aqui, mas você tem que ficar comigo no apito final, vou explicar certinho como participar, hein? Vale a pena uma camisa linda, linda, linda da Macaquinha e um rádio já com faixa estendida para você ouvir aqui a gente, aqui na Bandeirantes, agora estamos em FM 85,7, hein? Vale a pena, hein? Comigo, o rádio, a camisa da Macaca e já o Greg Zorzinho fala, intervalo 1-1, sendo que no Morumbi a bola rola no segundo tempo para São Paulo 3, Santo André 1, o Lucas Moura, Luciano e o Diego Costa, o gol do São Paulo, o Cléo Silva para o Santo André. Tivemos em Bragança, Bragantino 0, Água Santa 1, gol do Júnior Todinho, e em Ribeirão Preto mais um belo gol do Otero, matou no peito, a marcação em cima, ele gira rapidamente e faz o gol. Botafogo 0, Santos 1, público 15.030, já, Zorzinho fala, 1-1, intervalo.
chegaram os frangos crocantes da Seara. Os novos frangos crocantes da Seara vão te surpreender tanto que a crocância vai invadir a sua vida. Prepare-se para morder os frangos mais crocantes da Seara. 100% frango e muito suculento. Irresistível. 100% coxa de frango. 100% peito de frango. Diferentes casquinhas e muito crocante. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana e na Mega Loja em Sorocaba. O camisa 12 da iluminação esportiva ideal. Escalhe a nova Light no esporte profissional. Luminárias certificadas e fabricadas no Brasil para maior economia em energia. Não perca os melhores momentos da partida. Escolha nova Light. Luz uniforme, potente, sustentável e precisa. Para grandes áreas, estádios profissionais, arenas e campos de alto padrão. Conheça soluções luminotécnicas com eficiência sustentável. Acesse novalight.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. As férias estão aí e nada melhor do que pegar a estrada com a família para recarregar as energias. Antes de viajar, lembre-se de passar no seu mecânico e realizar a revisão preventiva. Ela é fundamental para a sua segurança e tranquilidade. As peças originais e de reposição dos melhores fabricantes do mercado você encontra aqui na Rocha Autopeças. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar. De jeito maneira, não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, tô no Brasil inteiro. Abra uma conta no Sicredi. É mais que cartões, créditos, investimentos. É ter com quem contar. Você sabia que o superaquecimento é uma das principais causas de problemas do motor? Entre os motivos para isso acontecer estão o uso de produtos de baixa qualidade e a falta de troca do fluido no prazo correto. Para não colocar a segurança da sua família em risco, faça a troca de acordo com o manual do seu carro. E na próxima troca de fluido, escolha Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Quer começar o ano novo de carro novo? Então aproveite as promoções que a Germânica Volkswagen preparou para você iniciar 2024 ao volante de um Volks 0 km. T-Cross com bônus de até R$22 mil, taxa zero mais saldo em 24 vezes. E Polo Highline com taxa zero e bônus de R$9 mil. Acesse o site germanicaveículos.com.br e saiba mais. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. É bola na rede. Filipinho, ladrão de bola, tomou. Olha o contra-ataque, vem o time da Macaca. Elvis pra Jean, entrada na área, ajeitou, dominou, pé canhoto, bateu, é gol! Gol! A marca de 20 minutos passados, primeiro tempo. Esse dá em contra-ataque. Elvis dominou, rolou pra Jean, entrada na área. Com o pé direito ele arrumou pra perto da canhota, bateu chapando de pé canhoto com curva. Uma curva linda, tirando no goleiro. A bola bateu na lateral da rede, bateu lá dentro e fez um golaço! É, torcida vibra, da pele até o osso, dá-lhe Ponte Preta, dá-lhe Macaca, dá-lhe Ponte Preta, dá-lhe Macaca, dá-lhe Ponte Preta, dá-lye Macaca, é as amadas
trave! Do jogo no majestoso, no lendário estádio Moisés Lucarelli. Primeiro gol da Macaca no Paulistão 2024. A bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta. Gleger Sozin, você por dentro do jogo. Mas empatou o Mirassol com o Gabriel aos 43. Está 1-1, Zorzinho. Um abraço pro Daniel Bernabé, o contador da Vila Industrial, Zorzinho. Um abraço pro Daniel, um abraço para você também, Edu. Boa noite. Meu querido. Edu, a Ponte fez um bom primeiro tempo, né? Apesar de ter cometido aí aquela falha no lance do gol do Mirassol, né? Faltou ali o posicionamento. É aquele detalhe, né, Edu? Ficou olhando a bola. O Amaral também ali, o Gabriel deu uma de migué ali, o Amaral vacilou, ficou olhando a bola, ele partiu por dentro, a bola chegou até ele, depois o Matheus, que também estava olhando a bola, tentou sair, mas não conseguiu cortar. Mas eu gostei do posicionamento da Ponte, gostei da postura do time, né? Mostrou-se sim um time ser organizado, claro que a chuva está atrapalhando um pouco, principalmente as ações ali com o Elvis, né? Que é um jogador técnico, ele flutua em alguns momentos, mas aí a chuva atrapalha muito. E a Ponte quando tem a bola, a gente percebe que tem qualidade. Você vê que teve aquela cabeçada do Gé, teve algumas outras oportunidades. Agora, precisa manter essa mesma organização, porque o segundo tempo provavelmente, né, e a gente conhece o Mozart, sabe como é que ele arma o time, ele provavelmente vai vir para cima tentando virar o jogo. Mas eu acredito sim, que se a Ponte voltar da forma com que começou, organizada, tendo a bola, né, caprichar um pouco mais no passe. Você vê que a Ponte errou, às vezes na transição ela erra muitos passes, erra ali a hora que tem, na hora que nessa transição meio de campo, ataque, ela acaba errando, o Povidiero entrar um pouco mais no jogo, o Iago estava fazendo um bom primeiro tempo, na recomposição, voltando, pegando a bola, levando ali pelo lado esquerdo, então tem um pouco mais de tranquilidade, e a hora que tiver a bola, a Ponte não desfazer da bola, ficar com a bola, rodar de um lado para o outro. Espero que o João Brigatti, que é um cara que tem uma leitura, que tem uma visão de jogo, tenha dito isso. Porque não adianta apavorar agora nesse momento. Que tem que ter a bola, mas ter a bola com qualidade. Ter a bola acertando o passe, ter a bola com calma, para que esse passe chegue com qualidade para o seu companheiro, para que ele possa executar as jogadas. Mas eu gostei sim, me surpreendeu positivamente o time da Ponte, até porque a gente não imaginava como vinha, quem seria escalado, né? Gostei do Inocêncio lá do lado esquerdo também, fez um bom primeiro tempo, então a expectativa é de que a Ponte possa manter o mesmo nível, elevar um pouco mais a intensidade, porque agora é o último tempo, né? Para que ela possa vencer o jogo. O jogo é difícil, a equipe do Mirassol tem os seus méritos, tem já um certo entrosamento, tem nesse Gabriel aí um grande jogador e a Ponte tem que estar muito atenta, e tem também um treinador que é o Mozart, que ele é muito estrategista, né? Ele tem uma leitura, ele consegue visualizar aonde deixa um pouco mais de espaço. Então, time agrupado, time comprometido e intensidade de jogo, eu acredito sim que a Ponte possa vencer a partida. Carlos Batista. Apita o árbitro. A bola está rolando no segundo tempo. Carlos Batista. E lá vou eu de novo. Microfone Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o segundo tempo. O time da Macaca correndo atrás de uma grande vitória. Vai Macaca! Vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca! Vai Macaca! Começa a etapa
Etapa final, o placar de 1-1. A Ponte saiu na frente com o Gé e cedeu o empate com o Gabriel. Alguma alteração para o segundo tempo, Vladimir Catarino? Tivemos uma no Mirassol, Batista. Saiu o lateral esquerdo Marcelo para a entrada do Varley. Varley, 28, entrou no lugar do Marcelo. Na Ponte, a mesma formação, apenas aquela alteração no primeiro tempo. A entrada do Paul Vidier. Varley, camisa número 28, na lateral esquerda, no lugar do Marcelo. A única alteração para o segundo tempo. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Domina o time do Mirassol, lançamento por dentro, no rebote, Negueba para e domina pela direita, carrega para, marca, vem o time da Ponte, recua, lançamento pela direita, Danielzinho para Rodrigo Ferreira, para Negueba, pé direito, cruzou na área, chegou na defesa com os pés, Pedro Rocha. Com os pés em cima do De La Torre na área, Vladimir Catarino, eu quero o detalhe. Até porque nenhum zagueiro da Ponte conseguiu tirar, né? O Rodrigo Ferreira, quem cruzou no bate-rebate, o Pedro Rocha tirou de lá, vem mais Mirassol. Mirassol com Negueba na ponta direita, ameaça, vai pra cima da marcação, levou na perna direita, partiu, chegou, a bola saiu. Para a linha lateral é arremesso, o último toque foi do zagueiro da equipe da Macaco Castro. É arremesso então pela direita, vem Rodrigo Ferreira. Autorizado, vai fazer a reposição. Toma posição lá pela direita, vai lançar da área. Zagueirada da Ponte Preta, atenta por aí. Autorizado, demora para cobrança, agora vai. Rodrigo Ferreira levantou na área, Castro vem de cabeça para afastar, tira, mas no rebote apareceu Yuri, domina para o time do Mirassol. Abriu na lateral, aí já tinha passado o Rodrigo Ferreira. Para a linha lateral é arremesso, e aí, Gleger, você faria alguma alteração para o segundo tempo ou não? Não, Batista, eu manteria o mesmo time. E você, CH, faria alguma alteração na Macaca? Só no aspecto físico. Se não teve problema físico, não faria. Chegaram os novos frangos crocantes da Seara. A crocância vai te surpreender tanto que vai invadir a sua vida. Novos frangos crocantes da Seara. Encontre no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e mega loja em Sorocaba. Elvis, cobrança de falta, levantou lá pela esquerda para Paul Vidiero, vem de cabeça, Rodrigo Ferreira afasta, tira, joga para a linha lateral, é arremesso, a Ponte vem pela esquerda, autorizado, já cobrou o Igor Inocêncio por dentro, time da Ponte vem para a bola, domina, tentando a passagem, Filipinho, recua, toca, recua ainda mais, Matheus Silva, vem Pedro Rocha fora da sua área de confinamento para dominar, abriu pela esquerda, trabalha Ramon Carvalho, sai na marcação, puxou, levou para dentro, recua, vem lá pela direita, Matheus Silva trabalha no plano intermediário para Ramon Carvalho, meteu lá para a lateral pela direita para Luiz Felipe, ele sai da marcação, vem por dentro pela meia, Felipinho domina, recua, chama Matheus Silva que vai recuar ainda mais. Nova Light, viva a intensidade da luz, projetores potentes, eficientes e brasileiros. Vibre economia nos padrões do esporte. Acesse novalight.com.br. Pedro Rocha domina na intermediária, quase que como um líbero, jogando fora da sua área de confinamento. Para Matheus Silva, bate a bola de perna direita, levanta, vem lá atrás de cabeça. Para afastar, tirando e afastando o Varley. A bola vai para a linha lateral. Cobrança de arremesso para Macaca. É pela direita Luiz Felipe para fazer a reposição para Matheus Silva. Domina tocando curto para Ramon Carvalho. Escapa da marcação do primeiro, partiu para cima do segundo. A bola com Elvis. Dominou, burilou. Abriu, soltou na ponta. Vem o time da Macaca, 1-1. Elvis, pé direito, cruzou na área já. Levou no peito em cima da marcação. A bola volta, sobra na intermediária. Mirassol tenta dominar do contra-ataque, puxa o contra-ataque, vem o Gabriel, ele bate de perna direita, Filipinho, caiu, mas conseguiu tirar,
soltou para Polvidiero, ultrapassa a linha na metade do campo para Amaral de perna direita, tenta o passe aperto na ponta, erra, recupera a posse de bola lá atrás. O time do Mirassol é um perde e ganha, 1-1. Domina pela direita, Negueba, puxa a marcação, levou soltando para Danielzinho, trabalha, recua, vem para Rodrigo Ferreira, de perna direita para Luiz Otávio, que vai sair jogando lá atrás pela esquerda. Rocha Autopeças vai viajar? Então procure um mecânico de sua confiança e faça a revisão preventiva. Encontre a loja mais próxima de você. Acesse rochaautopeças.com.br. Casal domina para o time do Mirassol. Bate a bola de perna direita para Rodrigo Ferreira. Marcação do Polvidiero. Recua, vem para Luiz Otávio. Ele domina no campo de defesa, entregando para Varley lá pela esquerda. Trabalha na perna direita, rola rasteiro. Volta a bola para o campo de defesa, vem para Luiz Otávio. Chamou. Ingressa no círculo central, pois não, a informação. Brigatti chama Dodô e o Leonaldi. Daqui a pouco, duas novidades na Ponte Preta. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadazervas.com.br. Parte o time do Mirassol, Rodrigo Ferreira, cruzamento na entrada da área para Negueba, chega com ele a marcação, Filipinho, dá o bote, tomou, a bola voltou, dominou Yuri, levantou na área, vem de La Torre, bola batida, defendeu Pedro Rocha, e na sequência, lamenta-se de La Torre, a bola foi embora, para fora pela linha de fundo em tiro de meta e tá caído Pedro Rocha em Vladimir. Além de qualidade na hora da defesa, também teve sorte no rebote, né? Porque o chute foi para fora numa roubada de bola do ataque do Mirassol no campo de ataque. Bate, rebate dentro da área, bola pela linha de fundo, tiro de meta. Ficou caído, tá sendo atendido agora o goleiro Pedro Rocha. Gleger Zorzin, conceito e definição. Grau de dificuldade, defesa do Pedro Rocha, Gleger. Mais uma grande defesa do Pedro Rocha, hein? Tá se tornando aí o homem do jogo, Pedrão, fazendo grandes defesas, né? E aquele prognóstico que nós tínhamos feito de que ele substituiria o Kaique França à altura. Então o grau de dificuldade 7,85. Lembrando que só acima de 8 é considerado pelo especialista defesaça. Vai mudar o time da Macaca. Alterações acontecendo, o Leonaldi vai entrar no lugar do Ramon Carvalho. Sai Ramon Carvalho, 18, entra Leonaldi, 5. E sai o Amaral para a entrada do Dodô. Dodô tem a 21 no lugar do Amaral. E também o Leonaldi, 5, entrando no lugar do Ramon Carvalho. E aí se agarra, duas alterações da Macaca. Já no primeiro tempo o time já tinha perdido a pegada no meio campo, né? Por isso que o Mirassol terminou o primeiro tempo melhor. Isso é tão verdade que com pouco tempo no segundo tempo o técnico já mexe em duas posições no meio campo. O Mirassol voltou melhor e a Ponte perdeu a pegada. Vamos ver se com a entrada do Leonaldo melhora a pegada e o Dodô consegue arrastar essa bola para os homens de frente. Nesse momento o Mirassol é melhor. E para você, Gleger, a alteração, e comente também, né? O Brigatti mexeu com 7 minutos. Para mexer com 7 minutos, não poderia ter mexido num intervalo? Poderia. Eu sou dessa tese aí também, defendo inclusive. Mas aí é o treinador, né? Ele que tá ali à beirada do campo, deve ter dado uma oportunidade aos meninos e deve ter visto, Batista, o posicionamento do Mirassol para o segundo tempo. E aí, fazendo essa leitura, e o João tem essa visão, né? Para tentar mudar um pouco, para tentar dar um pouco mais de movimentação, digamos assim, para esse meio de campo, que estava muito marcador, né? A Ponte precisava jogar um pouco mais, até porque está jogando em casa. Eu gostei das substituições. Sicredi, do seguro ao consórcio do cartão, a carteira digital. Não é só dinheiro. Olha o time do Mirassol, cruzamento na área. Chega lá atrás para tirar, a bola vai pela linha de fundo, saiu em escanteio. Eu concluo, não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi.
Escanteio pro Mirassol bater Vladimir Catarino. Quem estava chegando lá para auxiliar era exatamente o Luiz Felipe. Colocou a cabeça na bola, linha de fundo, escanteio. Mirassol vem para a cobrança, Batista. Mirassol vem para a cobrança de escanteio, 9, quase 10 do segundo tempo. Levantamento na área, De La Torre subiu, toca de cabeça. Luiz Otávio, ela passou por cima, é tiro de meta para Macaca, Vladimir. O Gabriel mandou a bola para a área na cobrança do escanteio. Luiz Otávio, o zagueirão, foi quem subiu, tocou de cabeça, mandou a bola por cima. Tiro de meta para a Ponte. Dirija seu Volks, 0 km dos sonhos em 2024. Polo Highline, T-Cross e vários outros modelos com condições imperdíveis na Germânica Volkswagen. Acesse germanicaveículos.com.br e saiba mais. Placar de 1-1, a Ponte saiu na frente no comecinho da partida, gol do Gé. E depois cedeu o empate, gol do Gabriel. Gabriel domina, vem tentando a passagem lá atrás, vem na bola, bate, faz o lançamento, Luiz Otávio. Chega, Matheus Silva domina, ficou intimidado, jogou para fora, para a linha lateral. De La Torre estava em cima dele, arremessou pela direita, o time do Mirassol vem para a bola. Autorizado o Rodrigo Ferreira para fazer a reposição, 10 passados do segundo tempo, 1-1. Autorizado, vai usar a força do braço. Levantamento do Rodrigo na área, lá atrás tirando e afastando, a bola voltou, pé direito, bateu firme, Fernandinho em cima da defesa da Macaca. Tenta o contra-ataque, já falta nele. O árbitro parou, marcou, tá caído, não sai cartão. Não deu nenhum cartão, né? O Vinícius Gonçalves Dias Araújo até agora. Teve sim, viu, Batista? Naquela confusão no primeiro tempo, o Yuri tomou cartão amarelo, camisa 5 do Mirassol. O único cartão do jogo pro Yuri, 5 do Mirassol ainda no primeiro tempo. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 11:30 segundo tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2024, Paulistão Sicredi, aqui no majestoso Ponte Preta 1, Mirassol também 1, Edu. Olha, Batista, um abraço pro Valnei Matheus, ele está com as filhas Emanuele e Luana aí no majestoso, embaixo de muita chuva. Olha, Morumbi, 24, segundo tempo, segue São Paulo 3, Santo André 1. Bandeirantes FM 85,7 e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, dá um like aí pra nós, dá um joinha aí pra nós, um like. E você que ainda não fez a sua inscrição, faça a sua inscrição no canal. Daqui a pouco no apito final com o incomparável Edu Pinheiro, uma camisa oficial da Macaca, camisa branca, a camisa número 1 da Ponte. E um rádio portátil que já pega a faixa estendida FM 85,7. Mas uma exigência é você ser assinante do canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. E para participar, você tem que aguardar a dica do Edu. Assim que começar o apito final, o Edu Pinheiro vai dar a dica o que você tem que fazer para concorrer, tá bom? Gabriel solta o jogo lá pela esquerda, vem pra bola, partiu, tenta a arrancada, Fernandinho, a bola foi pra fora pela linha de fundo. Fernandinho lamenta, se irrita, queria o escanteio, é tiro de meta pra Macaca bater. O assistente aqui, o Bandeira 1, deu o escanteio, né? Mas o árbitro estava mais próximo ao lance, notou que o último toque na bola foi do Fernandinho, por isso é tiro de meta pra Ponte. E agora já está chovendo torrencialmente, hein, Vladimir? Agora já foi, né? O que agora me obriga a te perguntar se você trouxe a galocha. A galocha também estava no carro, está aqui, viu? Está nos meus pés, mas eles estão totalmente gelados. Vou ter que tomar um chá quente quando chegar em casa. Novos frangos crocantes da Seara, muito suculento, irresistível, 100% coxa de frango, 100% peito de frango, diferentes casquinhas e muito crocante. Seara,
encontra no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. Placar de 1-1, o jogo está empatado aqui no estádio Moisés Tucarelli. A Ponte saiu na frente, fez 1-0 e cedeu o empate. Vem pra bola, Fernandinho, tentou o cruzamento na área. Em cima da marcação da Macaca, chega rasgando o Matheus Silva. Tirou e afastou, a bola caiu lá pela direita. Vem pra bola, domina o time da Macaca, vai pra linha lateral, não tá valendo nada. Isso aí, a bola havia saído pela linha lateral. E mesmo embaixo de chuva, a torcida tá gritando forte. É das arquibancadas que vem o alarido. Vem a força da Macaca. Matheus Silva domina, soltando para Luiz Felipe, recua para Matheus Silva, é a falta no Luiz Felipe. O árbitro para, marca falta para Macaca. De olho no lance, a partida fica completa com projetores Nova Light. Potência, economia e alta visibilidade para estádios, arenas e campos de futebol. Acesse novalight.com.br. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. Depois desse ataque, domina, vem pro jogo, Dodô, rolou, bateu de perna direita, falta no Jé, não o Jé que cometeu a falta, né? Foi. O árbitro parou, marcou. Acabou perdendo o espaço ali, o Jé, na tentativa de recuperar a bola, cometeu falta de ataque. 15 minutos passados, etapa final, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista, aqui estádio Moisés Tucarelli, Ponte Preta 1. Olha o time do Mirassol, cruzamento na área para Negueba. Já estava precarizado quando tocou de cabeça e mandou para fora. A bola saiu em tiro de meta para Macaca, Vladimir Catarino. Subiu extremamente desequilibrado o Negueba, né? Nem conseguiu tocar forte na bola. Apenas resvalou, ela foi para a linha de fundo. É tiro de meta. E eu sigo com o giro do placar. Aqui majestoso, Ponte Preta 1, Mirassol também 1, Edu Pinheiro. Olha, no Morumbi, 30 segundo tempo, segue São Paulo 3, Santo André 1, gols de Lucas Moura, Luciano e Diego Costa. Segundo tempo, Morumbi, é isso aí. Amanhã, 18 horas, Neoquímica Arena, Corinthians e Guarani, aqui na Bandeirantes. Quem transmite é Leandro Bolis. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Rocha Autopeças vai viajar. Faça a revisão preventiva. Encontre a loja mais próxima de você. Acesse rochaautopeças.com.br. Ô, Gleger, o jogo caiu, hein? Primeiro tempo estava melhor. O que você acha? Caiu um pouco, Batista. Caiu até porque a gente sabe início, né? Primeira partida, os dois times estreando na competição. Realmente o jogo, o nível técnico está muito baixo, até a intensidade. Eu pedia isso no intervalo, né? Um pouco mais de intensidade, principalmente para o time da Ponte. Mas a gente percebe que realmente a parte física está pegando um pouco aí para ambos os lados, não só para o lado da Ponte. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. E para você, CH, segundo tempo, caiu o nível técnico da partida, placar de 1-1, CH. A chuva atrapalha bastante o espetáculo, né, Batista? Por mais que os jogadores se esforcem, queiram o resultado, se dediquem, a bola não rola como deveria, né? Apesar do gramado majestoso, tá com uma drenagem muito legal até agora, pelo menos. E a parte física tá pegando já, apesar das mexidas até agora, a entrada do Leonaldo e do Dodô não vem embora o time da efeito. Macaca, Leonaldo dominou, pé canhoto, bateu, subiu, vai embora. Pra fora, bateu de longe, Leonaldo, a bola passou lambendo o travessão, que perigo, Vladimir. Com o gramado escorregadio, a bola também, o chute de longe é uma boa opção. Leonaldo arriscou, mas pegou muito embaixo, né? Subiu demais, foi por cima, tiro de meta. Mirassol daqui a pouco muda, o Mário Sérgio, o atacante, vem pro jogo. Concluindo o CH.
Não, então a parte física tá pegando, né, Batista? A parte física tá pegando e, por enquanto, a entrada do Dodô e do Léo Naldi não deram o up que a Ponte precisa. Mas nesse momento o jogo tá equilibrado. É gol da Nova Light. Há 25 anos produzindo soluções luminotécnicas para performance, economia e durabilidade. O camisa 12 do seu negócio. Acesse novalight.com.br. É do Brasil. Mudou. Vai. Saiu no Novo Horizonte. Aliás, Novo Horizontino não, no Mirassol. Saiu o De La Torre para a entrada do Mário Sérgio. Um centroavante por outro. 9, Mário Sérgio entrou no lugar do De La Torre. Ha caído aqui um jogador. A Ponte, o Elvis está reclamando. É falta para o time do Mirassol ali pela direita, Vladimir. Falta foi cometida para cima do Negueba, né? O Elvis veio aqui reclamar com o assistente, ele quem marcou a falta, mas já está marcada. Quem está se preparando para a cobrança ali é o Danielzinho. Dirija seu Volks 0 km dos sonhos em 2024. Polo Highline, T-Cross e vários outros modelos com condições imperdíveis da Germânica. Volkswagen, acesse germanicaveículos.com.br. Vem pra bola, Danielzinho, pé direito, levantou pra Negueba. A bola veio pra área, Gasal tentou meter a cabeça na bola, mas ainda sobra lá pela esquerda. Domina o time do Mirassol, placar de 1-1. A bola recuada, muito recuada. Vem pra bola, bate Yuri, perto da direita, lançou, passe errado, vai pra linha lateral. E arremesso pro time da Macaca. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 21, segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2024, aqui majestoso. Ponte Preta 1, Mirassol também 1. Amanhã, 4 da tarde, lá em Novo Horizonte, Grêmio, Novo Horizontino e Palmeiras, atual bicampeão paulista e atual campeão brasileiro. E também mesmo horário, 16 horas, o 1º de maio, São Bernardo e Ituano. Rádio Bandeirantes. FM 85,7. Faixa estendida. O que é faixa estendida? O FM convencional começa em 88 e vai até 108. A faixa estendida começa em 76 e vai até 88. A Bandeirantes é 85,7. Lançamento de bola no campo de ataque. Vai para a linha lateral. Chegou o Gasal para tirar de cabeça e arremesso para Macaca. Vem para a bola, tomando posição Igor Inocêncio. Ele que é lateral direito, mas está jogando na lateral esquerda. Cobra, faz o lançamento na cabeça do Dodô. Pragé, levou para a linha de fundo, bateu cruzado, a bola vai embora. Corte do Luiz Otávio, bola no braço do zagueiro. Jogadores da Ponte vão pra cima do árbitro Vladimir. A reclamação muito grande, né? O Luiz Otávio deu o carrinho e fez o corte. A reclamação do pessoal da Ponte Preta é de que teria tocado no braço. Agora o VAR vai, claro, analisar o lance para verificar se houve ou não a penalidade. Num primeiro momento, no ao vivo, eu achei que não, Batista. Para você, CH, houve pênalti ou não? Para mim, lance normal, mas posso mudar de opinião. E para você, Gleger, foi pênalti ou não, hein, Gleger? Então, eu tô olhando aqui novamente, Batista. Eu acho que pegou no braço, hein? Eu fiquei na dúvida pegou, no né? Hã? Pegou no braço. Só resta saber se então, o braço estava. O problema é que no carrinho a bola desvia no corpo do zagueiro também. Então, aí vai muito do critério. Vai muito do critério do árbitro. Não, aí não foi pênalti. Cobrança de escanteio, Elvis, pé direito, levantou no primeiro pau, tirou de cabeça. Chega lá atrás, Luiz Otávio, a bola voltou, Elvis dominou, entrada na área, pé direito, bateu cruzado, Gasal. Chega para tirar, contra-ataque armado, time do Mirassol, 23 minutos. Olha, se bateu no corpo e depois bateu no braço, não é pênalti. Tem que bater direto no braço. Tem a impressão de que bateu direto no braço.
Domina, vem pro jogo, carrega Elvis. Lentamente pela meia esquerda. Ele faz a inversão de jogo lá pela direita. Errou completamente o passe. Tirando o time do Mirassol, estamos com 24 minutos passados da etapa final, 1-1. Arrancada do Gabriel. Vem pela meia canhota, falta. O árbitro parou, marcou falta. Falta pela esquerda, falta para o time do Mirassol, Vladimir. Falta aconteceu sim, né? Ali na intermediária, praticamente, né? Já no campo de ataque, lá pelo setor esquerdo. Tem a oportunidade o Mirassol de cobrar, mandar a bola para a área. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Arley, domina lá pela esquerda, soltando para Gabriel. Ele invade o campo de ataque, tenta levar, perdeu. Recupera a posse de bola o time da Macaca. Vem pro contra-ataque Elvis. Carrega, toca a bola, invertendo pela esquerda, soltando no campo de defesa Igor Inocêncio. Na frente pela meia esquerda. Vem pra bola Paul Vidiero. Recolhe o time da Macaca. Vem no campo de ataque. Trabalha Leonaldi. Ajeitou no pé canhoto. Rolou atrás para Elvis. Elvis vem pela meia esquerda. Faz a articulação da jogada. Metendo lá pela direita para Matheus Silva. Vai se aventurando no campo de ataque com Luiz Felipe aberto na lateral. Luiz Felipe domina e vai recuar. De longa distância para Pedro Rocha. Goleiro bate de perna direita, devolve a bola no ataque, subiu a bandeira, marca impedimento do Gé. Impedido o Gé. Ele protesta mais com os olhos porque está muito distante do bandeira. Mas o bandeira marcou impedimento, Vladimir. Impedimento marcado, Batista. Anote aí público, em público pagante, 3.699, 3.699. Não pagantes, 403, público total. 4.102 para uma renda de R$ 85.160. Conheça a mortadela defumada Seara Gourmet, condimentada com especiarias e pimenta branca. E veio o time da Ponte, bola aberta pela esquerda, já dominou pela lateral da grande área, puxou a marcação, pé canhoto, bateu em cima do zagueiro. Chegou tirando, mas a bola não saiu. Saiu agora, mas o arremesso é da Macaca. Último toque do zagueiro. Tem pressa. Cobra o time da Ponte. Placar de 1-1. Vai atrás do gol. Domina lançamento. Bola recuada. Vem para dentro do círculo central. Trabalha Matheus Silva virando pela direita para Luiz Felipe. Ele escapa da marcação. Vem por dentro para fazer o passe aberto. Lá pela ponta direita. Escapa o time da Ponte. Vem Paul Vidiero para Elvis. Pé direito. Lançou para já. Pé direito. Bateu. É gol! Impedido. Subiu o pano, marcou impedimento. O gol está anulado, mas tem VAR, né, Vladimir? Exato, né? Não precisa reclamar. Se for, vai apontar. Aquela bela jogada, sempre enfiada do Elvis para o Gé dentro da área. O Gé recebeu, já bateu para o fundo das redes. Imediatamente, o assistente 2, o Luiz Alberto Andrini Nogueira, marcou impedimento, Batista. E aí, Gleger, tá impedido ou não tá impedido o Gé? Olha, Batista, nós não tivemos a imagem ainda, mas eu fiquei com impressão de mesma linha, tá? Vamos ter a imagem agora aqui, ó. Ah, não, tava à frente sim, impedimento bem marcado. O CH não deu tempo de pegar a sua opinião, mas já traçaram as linhas, já impedido. Impedido, à frente. Conheça a mortadela defumada Seara Gourmet, condimentada com especiarias e pimenta branca. Processo artesanal e cozimento no vapor que garante textura, maciez e experiência única de sabor. Seara, encontre no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. Muda. Vai. Duas mudanças no Mirassol, Batista. Sai o Fernandinho e entra o Diego Gonçalves, 21. 21, Diego Gonçalves no lugar do Fernandinho. E o capitão Gabriel também deixa o time para a entrada do 18, Ronald. Ronald, 18 no lugar do Gabriel. Duas alterações, portanto, no time do Mirassol. 1, 2, 3, 4, 5. Portanto, já fez a 5, né? O Mozart. Já cumpriu a cota de 5 alterações. A Ponte tem mais 2 a fazer.
Rocha Autopeças vai viajar. Faça a revisão preventiva. Encontre a loja mais próxima de você. Acesse rochaautopeças.com.br. Domina pela direita, Rodrigo Ferreira. Placar de 1-1. A Ponte saiu na frente no começo do jogo. E ainda no primeiro tempo, buscou um empate o time do Mirassol. 1-1 no Majestoso. Bola para a linha lateral e arremesso para Macaca. Aroma das Ervas. Linha completa de especiarias e temperos, harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadas-ervas.com.br. Já tem o apito final. E no apito final, para você, uma camisa oficial da Macaca, camisa branca, e um rádio portátil. Os 2 prêmios para um único ganhador, tá bom? Um único ganhador. Os 2 prêmios. Rádio portátil que pega o FM faixa estendida para você ouvir a Rádio Bandeirantes. E também uma camisa oficial da Macaca. Mas para saber como participar, você tem que ouvir o apito final. Ouça ou então assista no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E aí você saberá o que fazer para concorrer aos prêmios, tá bom? Vem lá atrás o time da Macaca, Matheus Silva. Recolhe, solta para Castro. Ele bate de perna direita, 30 minutos, o tempo vai passando. A Ponte precisa da vitória. Esse é aquele chamado jogo que precisa vencer na competição. A Ponte tem que vencer 4 partidas, minimamente, para permanecer na divisão. Domina lá atrás, Igor Inocêncio soltando para Felipinho. Ele recua, vem para dentro da área, Pedro Rocha. Sai jogando com os pés, faz o lançamento, não conseguiu dominar o Polvidiero. O Vidiero muito aquém daquele Polvidiero da última partida contra o CRB, onde inclusive ele marcou gol. Hoje, muito tímido, com muita dificuldade. Voltou a ser aquele Polvidiero anterior ao jogo diante do CRB. Acompanhe o melhor do futebol de Campinas no portal carlosbatista.com.br. O torcedor não tem um trabalho de ficar procurando as matérias, porque é tudo fácil e rápido de localizar. Acompanhe também o portal CB nas redes sociais. Acompanhe o portal no Facebook, tá? Só entrar no Facebook do portal Carlos Batista e lá você acompanha o dia a dia dos clubes de Campinas. Matérias que vão pro ar nos Donos da Bola na TV Band. Passou pela esquerda, vem o Mirassol, bola cruzada, espalma Pedro Rocha com as 2 mãos. Espalma, mandou por cima do gol pela linha de fundo. Defesa providencial e importante, é escanteio para o Mirassol bater, Vladimir. A bola veio viva, né? O cruzamento bem fechadinho lá da ponta, setor esquerdo do ataque do Mirassol. O Pedro Rocha não quis saber de brincadeira, não. Mandou a bola pela linha de fundo, escanteio para o time visitante. Escanteio para o time do Mirassol, empata 1-1, cruzamento na área. Bola desviada lá atrás, afasta o time da Macaca, vem no contra-ataque. O Vidiero domina apostando corrida. E aí o árbitro marcou falta dele, o jogador da equipe do Mirassol, o Negueba. A torcida vai ao desespero com a arbitragem. Sai jogando, vem pela direita o time do Mirassol. Trabalha Rodrigo Ferreira para Negueba. Ele trabalha, ele perto da direita, soltando para Yuri. Recua, vem Gazal. Na frente para Mateuzinho. Na perna direita para fazer o passe lateral. Rodrigo Ferreira recua para Gazal, ainda mais atrás. A bola lá atrás do campo de defesa. Sicredi, do seguro ao consórcio do cartão, a carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. 1-1. Jogo vai seguindo no empate. Gabriel Santiago, viu? O Brigatti já chamou, ele vai entrar daqui a pouquinho. Gabriel Santiago, ele que renovou o contrato esta semana.
Aliás, hoje é sábado, renovou, portanto, nesta semana o contrato com a Macaca, ele que pertence ao Vitória. Mas quando veio para a Ponte estava emprestado ao Náutico. Domina, vem para o jogo, Negueba. Recolhe para fazer o passe para Mateuzinho. Mateuzinho para Negueba. Negueba tentou enfiar o passe, não encaixou. Deu rebote, agora volta com Yuri. Ele domina soltando para Rodrigo Ferreira. Atrás para Luiz Otávio. Vem cortando o círculo central ao meio. No corredor. Tentou o passe, recupera Dodô. E no contra-ataque se manda. Escapa o time da Macaca. 34 minutos. Vai para o campo de ataque. Arranca, vem Polvideiro. Lançamento do Dodô para ele. Dominou. Recua para Dodô. Domina para fazer o passe recuado. Vem para a bola. Inocêncio tentou passe por dentro. Vem para Elvis. Passe curto e atrás. Domina o Matheus Silva virando pela direita para Castro. Bate a bola de perna direita. Abriu lá na ponta. A bola comprida. Já chega a marcação. Arley. Recolhe, sai jogando lá atrás com Luiz Otávio. Ele tenta o passe, conseguiu, vem, deu certo. Contra-ataque, lançamento no campo de ataque, bola espichada lá na frente para Mário Sérgio. A Ponte retoma e sobra lá atrás com Pedro Rocha. Dirija seu Volks 0 km dos sonhos em 2024. Polo Highline, T-Cross e vários outros modelos com condições imperdíveis na Germânica Volkswagen. Acesse germanicaveículos.com.br e saiba mais. Placar de 0, placar de 1-1, melhor dizendo, bola para a linha lateral. É arremesso, Muralha quase entregou o ouro para o bandido na porta da cadeia. Muralha sendo Muralha. Domina, vem Felipinho, pé canhoto, levantamento, bola cruzada. Subiu o Rodrigo de cabeça para afastar a tira. Vai mudar já já, o time da Macaca está empatando o jogo. Vem no contra-ataque, se manda pela direita, vai para a bola, domina na perna direita. Tenta levar em cima da marcação no campo de ataque. Fica difícil para a passagem e tem... Tá caído já, hein? A caída do Gé, o árbitro não paralisa e agora desaba também o Elvis. E o Brigatti pediu para esperar, né? A alteração não vai acontecer agora, até porque 2 jogadores estão caídos. O Gé está caído na entrada da área e o Elvis está caído dentro do círculo central. A Macamóvel já entra em campo. Chegaram os novos frangos crocantes Seara. Feitos 100% frango, muito suculentos e muito crocantes. Encontre a linha completa de frangos crocantes Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também mega loja em Sorocaba. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 37 segundo tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2024, aqui majestoso, Ponte Preta 0, Mirassol 0. Termina nesse momento no Morumbi, estreia do técnico Thiago Carpini. Em São Paulo 3, Santo André 1, todos os gols no primeiro tempo. Lucas Moura, Luciano e Diego Souza para o São Paulo, Cléo Silva para o Santo André. E um detalhe público, mais de 45 mil no Morumbi. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Mexeu. Vai. O Brigatti já estava com a previsão da entrada do Santiago. Ele acabou entrando no lugar do Elvis. Gabriel Santiago, 17, no lugar do Elvis. E o Gé saiu para a entrada do Emerson Santos. 20 para Emerson Santos, no lugar do Gé. 2 alterações no time da Macaca. Emerson Santos no lugar do Gé e o Gabriel Santiago no lugar do Elvis. E aí, CH, alterações da Macaca, o que você achou? Eu achei que os caras que saíram, o Gé e o Elvis, estavam mortinhos da Silva. Fisicamente a Ponte terminou de arriar no segundo tempo. E o Brigatti mexe na posição de 2 jogadores aí que não estavam rendendo, principalmente pela parte física. Não dá nem para falar se acerta ou não, é necessidade. Não tinha o que fazer, tinha que mexer. E para você, Gleger, as mexidas da Macaca. O primeiro jogo é sempre muito complicado, né, Batista?
A parte física realmente pega muito, cansaço, perna pesada, chuva, né? Então, tomara que essa oxigenação que deu agora o Brigatti no time possa fazer com que a Ponte consiga evoluir e fazer o gol da vitória. Domina o time da Ponte, vem pro jogo Matheus Silva. Se manda lançamento de bola no campo de ataque do Castro, em cima da defesa do Mirassol. Reboteada, a bola sobra com o time da Ponte. Em Polvideiro de longa distância, recua, toca tudo lá para trás. Pedro Rocha domina na intermediária, solta o jogo para Matheus Silva pela esquerda. Ele trabalha, dá um corte em cima do Mário Sérgio. Lançou lá na frente, vem Negueba, afasta, a bola volta, sobra com Dodô. E recolheu Dodô. Partiu, vai para cima da marcação, virou para Polvideiro, bico esquerdo da grande área. Volta para Felipinho, Felipinho dominou, levou na perna canhota. Recua. Vem para Leonaldi, ele domina soltando o jogo pela meia direita no campo de ataque, trabalha Santiago virando lá pela direita, se manda o time da Macaca, vem Luiz Felipe, encara a marcação, saiu, partiu pela meia, vem por dentro, ajeitou na canhota, rodou em cima da bola para fazer o passe lateral pela direita, vem para a bola Gabriel Santiago, prepara o cruzamento, rolou, vem para Luiz Felipe na entrada da área pela lateral, caiu, reclamou da falta, o árbitro não marcou. E vem o contra-ataque do time do Mirassol, completamente equivocado. Bola lá atrás, Castro domina tentando levar. Já lançamento feito, aliás, o Matheus Silva virando pela direita. Se manda Luiz Felipe em cima da marcação. Marca, tira, vai para a linha lateral. Tira, varreia, arremesso para o time da Macaca. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Matheus Silva recua, vem para Pedro Rocha. Ele está fora da sua área de confinamento ali na intermediária. Vai fazer o lançamento espichado, mas não tinha ninguém da Ponte lá, hein? Só se fosse para alguém sair correndo, mas... esse alguém nem que tivesse turbina nas nádegas chegaria em Vladimir. Ainda mais nessa altura do jogo, né? Reta final, primeiro jogo da temporada. Ninguém chegaria nessa, Batista. Placar de 1-1. A Ponte saiu na frente com Gé e depois Gabriel. Empatou para o Mirassol. Os dois já saíram do jogo. Chegaram os novos frangos crocantes da Seara. A crocância vai te surpreender tanto que vai invadir a sua vida. Novos frangos crocantes da Seara. Encontre no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, mega loja em Sorocaba. Placar de 1-1, vai para o campo de ataque. Mateuzinho com 3 a marcá-lo, ficou difícil para ele. Tentou o cruzamento, Pedro Rocha. Saiu, pegou, agora tocou curtinho. Na fogueira para o Leonaldi, não valoriza a posse de bola. Leonaldi passe errado. Saiu jogando o time do Mirassol também com um passe errado. Vem no contra-ataque o time da Macaca, placar de 1-1. Opa! Falta feia. Tá caído aí, o árbitro parou, marcou a falta no Emerson Santos. É falta para Macaca, Vladimir. A falta aconteceu, falta bem marcada ali no meio campo, né? Na linha divisória praticamente do gramado. Pintou cartão amarelo, tô tentando confirmar quem é o jogador, mas teve cartão pro jogador do Mirassol amarelado, Batista. Nova Light, viva a intensidade da luz. Projetores potentes, economia nos padrões do esporte. Acesse novalight.com.br. Castro toca o jogo. Vem o time da Ponte, domina Filipinho. Olha a recuada, vem no campo de defesa. Diego Gonçalves amarelado, Batista. Diego Gonçalves amarelado, portanto, jogador do Mirassol. 43. A placa ainda não subiu no additional time. 1-1. Dá tempo, Macaca. Dá tempo de ganhar o jogo. Tem que ter atitude. Tem que ter raça, tem que ter determinação. Se manda, vai para o campo de ataque. Igor Inocêncio, falta nele. O árbitro parou, marcou falta para Macaca, Vladimir. É, na base da vontade, da raça ali, o Igor Inocêncio cavou esta falta e é uma grande oportunidade. Não é de muito perto, mas permite o cruzamento lá para a área.
vai vir cruzamento, daqui a pouco sobe a placa de 5 minutos, reta final de jogo. A Ponte busca o gol da vitória. Momento de expectativa. É a hora de fazer o gol da vitória. Vai Macaca, capricha. Vai pra bola tomando posição para fazer a cobrança pela esquerda. Vem Igor Inocêncio na batida. Autorizado. Partiu o pé direito, levantou direto o recuo praticamente para o Alex Muralha. Alex Muralha fez dos braços uma sacola, a bola caiu dentro. E agora sobe a placa. 5 minutos. Vamos até 50. Rocha Autopeças vai viajar. Faça a revisão preventiva. Encontre a loja mais próxima de você. Acesse rochaautopeças.com.br. Gazal domina para o time do Mirassol na zaga central. Virando lá pela esquerda, Luiz Otávio na lateral, entregando para Varley. Ele dá um toquinho, lança lá na frente, tenta a passagem. Fica difícil o time do Mirassol. A Ponte se fecha inteira. Claro que o melhor dos mundos é a vitória. Mas, se não for possível a vitória, tem que pontuar na competição. A Ponte tem que fazer 12 pontos. Empate em casa nunca é um bom negócio. Mas, entre perder e empatar, é melhor empatar. A melhor dos mundos é a vitória. Mas a Ponte não quer se expor. Tá bem fechadinha. Hora aberta pela esquerda. Vem na bola Varley para fazer o passe para Gonçalves. Tentou a arrancada lá pela esquerda. Retoma o time da Ponte. Marca firme pelo setor lá atrás com o Luiz Felipe. Passe errado do Matheus Silva. Domina dentro do círculo central. Mateuzinho lá pela esquerda. Vem para a bola Varley para fazer o passe na lateral. Placar de 1-1. A Ponte saiu na frente no comecinho do primeiro tempo. E ainda no primeiro tempo tomou o empate. Bola com Rodrigo Ferreira. 45. Tempo regulamentar esgotado. Mateuzinho deu o passe. Partiu o pé direito, levantou na área. Um tapa na bola, Pedro Rocha tira. Mateuzinho deu o drible da vaca curto no polvideiro. Bateu cruzado, deu um tapa na bola, Pedro Rocha faz a defesa. Escanteio pro Mirassol bater o Vladimir. É o Danielzinho, né? Grande jogada fez o Danielzinho, conseguiu o cruzamento, tava prensado mesmo assim, jogou a bola pra área. O Pedrão colocou pela linha de fundo, o próprio Danielzinho bate o escanteio. Isso, Danielzinho, não Mateuzinho. Vem pra bola, Danielzinho, o pé direito, cruzou na área. Tira lá atrás, afasta Castro. A bola caiu reboteada lá pela esquerda, vem Gonçalves. Ele gira em cima da marcação. Partiu, perdeu, recupera a posse de bola. Afasta o time da Macaca, se fecha inteiro. Domina o time do Mirassol neste momento, faz uma ocupação militar. Aluga o campo de ataque, Rodrigo Ferreira. Abriu na ponta pela esquerda, vem Gonçalves. Levou para o fundo, pé canhoto, cruzou na área. Tentou fazer um gol de letra o Mário Sérgio. A Ponte tira. Vem no contra-ataque no campo de defesa. Trabalha, tenta a passagem, Luiz Felipe. Bate de perna direita, levantou. Bola muito comprida no campo de ataque para o Dodô. Chega lá atrás, Alex Muralha. Chega dominando e tirando na entrada da área. Vai no contra-ataque. Aroma das Ervas, a linha completa de especiarias e temperos, harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e um máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadazervas.com.br. 1-1. Vai terminar já mais 2 minutos aí para Ponte não tomar o gol ou fazer o gol. Quem tem a posse de bola é o time do Mirassol. Varley, lançamento por dentro pela meia esquerda, placar de 1-1. A Ponte marca com o Felipinho, deu o bote, não conseguiu tomar, vem lá atrás para afastar. Igor Inocêncio tira. Reboteada a bola com o Rodrigo Ferreira. No campo de defesa ele vem lentamente. Carrega em cima da risca da metade do campo. Time do Mirassol vai, mas também não se expõe. Luiz Otávio. Bola aberta lá pela ponta canhota. Tenta a passagem. Vem Ronald. Arranca, vem por dentro. Levou na perna direita. Muniçou o ataque. Tira. Rasga a Macaca.
Tirando e afastando lá atrás Castro, a bola volta para Alex Muralha. Ele domina fora da sua área de confinamento para Rodrigo Ferreira pela direita. É falta nele, é falta no campo de defesa. Falta do Polvidiero em Vladimir. Cometeu a falta, aquela falta tática, né, para cima ali do Rodrigo Ferreira. A falta que o Mirassol vai cobrar. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital, não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta, te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Apita o árbitro, termina o jogo. A Ponte vencia 1-0, gol de Jé, comecinho do primeiro tempo, mas cedeu empate ainda no primeiro tempo. Gabriel, cruzamento da direita do Rodrigo Ferreira e o Gabriel fez o gol do time do Mirassol. 1-1, a Ponte estreia no Paulistão, ela que veio da Série A2, hoje, portanto, está debutando de volta à Série A1 do Campeonato Paulista. E empata o jogo com a equipe do Mirassol. Termina a partida aqui no estádio Moisés Lucarelli. Vou passar para as entrevistas, mas o pessoal está aqui no meio campo, hein, Vladimir? Não, mas não tem também, viu, Batista? Protocolo da Federação Paulista, não há entrevistas ao final da partida, apenas para os detentores dos direitos, pode ir direto lá com o apito final. É sério? Sim, não há entrevistas em nenhum momento do jogo. Mas o que os repórteres estão fazendo dentro do campo, tomando chuva, Batista, tomando chuva e relatando os detalhes aí pro narrador e pro ouvinte. Lamentável. Então, vamos com o final da grande jornada esportiva. E vem aí o apito final. Atenção, hein? Tem uma camisa branca da Ponte Preta, camisa número 1 oficial. É um rádio portátil que já pega a faixa estendida já. O Edu Pinheiro vai dar a dica, o que é que você tem que fazer para concorrer aos prêmios. Os 2 prêmios para um único ganhador. É isso aí, fique aqui. Aqui é muito melhor. Bandeirantes. Bandeirantes. Jornada Bandeirantes. Oferecimento. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça revisão preventiva. Novos frangos crocantes da Seara. 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas. Especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Nova Light. Luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. Grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Bandeirantes. Futebol. Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça revisão preventiva. Novos frangos crocantes da Seara. 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas. Especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Nova Light. Luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil.
Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Edu Pinheiro. Largada 24 do Paulistão, 1-1, majestoso público, 4.102, renda 85.160. Olha, vou falar da promoção, já vai aparecer, depois dos comentários, para adiantar, gente, é um rádio. Faixa estendida em FM, agora estamos em FM 85,7. A faixa estendida vai de 76 a 87. De 76 a 87, é uma nova faixa, a faixa estendida. Estamos em 85,7. Um radinho espetacular e uma camisa da Ponte, uma camisa da Macaquinha, a camisa número 1, sensacional, uniforme 1. Então o mesmo ganhador leva o radinho e a camisa. Então você tem que ir no YouTube, já a senha do YouTube e o número do WhatsApp. E não é esse que você manda a mensagem, não é o 971021493, não é, é o outro número, é o que tá aparecendo aqui embaixo no YouTube. Vai estar o número do WhatsApp e vai estar a senha. Mande o seu nome completo, mande essa senha, o seu CPF, mas é uma vez só. Não adianta querer colocar 20 vezes que o sistema não aceita. E depois o site O Sorteador vai realizar o sorteio. O Vladimir Catarino, nosso repórter, vem daqui a pouquinho. Edu. Pois não, meu amigo Batista? Só uma correção. Eu disse que a camisa que será sorteada é a camisa branca. Mas estou olhando aqui para a camisa agora. É a camisa preta, viu, Edu? Então... Camisa preta e não a camisa branca. Então dá uma estendida na camisa, Batistão. Agora que faça, pegue novamente a camisa, por gentileza. Pessoal do YouTube aí. Ah, tá na sacolinha, a branca. Isso, amigo preta. Batista, abrindo aí. Estamos acompanhando. Tá tirando aí da embalagem. Ó, que camisa. Opa, camisa branca. Preta, Edu, preta, faixa branca. Preta, camisa preta. Isso. O seu Edu acerta aí, senão o homem vai pegar no microfone de novo, hein? Tá lá com o patrocinador da Ponte. Sensacional. É a camisa preta, faixa branca. É essa camisa que você vai ganhar, amigão. Ai, que beleza, tá vendo? E mais o radinho, é o mesmo ganhador. Aê, amigo Batista, valeu. Muito obrigado, hein? Vamos lá, CH, vamos dar uma comentada aí. Estava 0-0, início de jogo. O goleiro Pedrão da Ponte, gol de entrada, faz uma belíssima defesa. O Greger deu 8, hein? Um chute do De La Torre. Problema na zaga ali. Volância e zaga falharam. Finalização, Pedro defende. Depois o gol do Gé, 20 minutos, um belo gol, sai da marcação e chuta por cobertura, encobriu Muralha. 1-0 Ponte, o Gé de cabeça, 31, Muralha no cantinho, pimba para escanteio. E depois o Luiz Felipe faz um corte providencial a 41. O Gabriel empata pro Mirassol aos 43. Gol de entrada, né? O Felipinho tava na jogada, no corte, no cruzamento e na batida do Gabriel. O Matheus Silva estava com ele. E a 44, o Gé de cabeça tentou por cobertura, quase fez o gol. 1-1, segundo tempo, Pedrão. Atenção, hein? A defesa do goleiro Pedrão. A defesa do Pedrão. O Fernandinho mata no peito, entrada da área, bate, defende Pedrão e De La Torre perde no rebote. No mais, segundo tempo morno, muita chuva, o Gé faz um gol, estava impedido, enfiada e cavada do Elvis. É isso aí, nada a acrescentar a mais de grande relevância. 1-1, oi CH, queremos ouvi-lo. Eu não nutri, nem esperava um grande futebol da Ponte, porque é apenas a primeira partida. O torcedor tem uma outra opinião, mas eu tenho o dever de entender certas situações. Por exemplo, o time fisicamente no segundo tempo arriou, como o Mirassol também. É início de projeto, é início de temporada. Então esse foi um dos principais adversários da Ponte hoje, a parte física. O time não conseguiu, jogou com intensidade até 30 do primeiro tempo. Depois a Ponte caiu de maneira vertiginosa.
O técnico não mexeu no intervalo, falando em termos de opção, e logo a 10 minutos ele teve que mexer no segundo tempo, porque o meio campo dele estava mortinho. E terminou mortinho. Todos estavam mortinhos, todos, os 4. Felipinho, Amaral, Ramon Carvalho e Elvis. Se ele tivesse mais do que 5 substituições, com toda certeza, sobrou pro Felipinho ficar a partida toda praticamente, né, no meio campo, porque os outros 3 saíram. Não teve jeito, não suportaram. Mas a Ponte apresentou, em termos gerais, além do problema físico, os mesmos problemas que a gente já conhece. Primeiro, o goleiro da Ponte foi primordial no jogo. Se não fosse o Pedrão, por 2 vezes, ele fez 2 grandes defesas, um no primeiro tempo, outra no segundo tempo, a Ponte poderia ter conhecido uma derrota na sua primeira partida. O Elvis pouco participou. As laterais da Ponte têm muitos problemas. E hoje o miolo de zaga, principalmente no primeiro gol, também apresentou problema. Tudo dentro do esperado. É início de trabalho. Mas isso tem que ser corrigido. Aí na frente o Gé está sozinho, né? O Iago participou um pouquinho e depois o Paul Vidiero, que a gente já conhece o repertório dele. Aliás, ele não tem repertório. Então a figura decorativa foi uma substituição que fez com que a Ponte não acrescentou, aliás, piorou o setor. Tanto é que na recomposição em 2 oportunidades, no primeiro gol e nesse segundo tempo, onde ele tomou um drible da vaca ali, quase que o Mirassol acaba fazendo o segundo gol. São situações que não são surpreendentes, porque, repito, a gente já conhece mais ou menos quais são os problemas, mas há necessidade de dar tempo para o Brigatti. O problema é que já tem jogo fora de casa quinta-feira contra o Santos. O campeonato não dá tempo de você respirar. E daí já tem jogo no final de semana. Isso significa o quê? Pouco tempo de preparação. Você vai condicionar o time, principalmente nas partidas e não em treinamento. Porque vai precisar descansar, você treina um pouquinho, mas só a partir da 4ª, da 5ª rodada, que o time vai começar a entrar numa situação física pelo menos aceitável. Só que até lá o time tem que pontuar. Só que chegando na 5ª rodada, a Ponte não pode fazer 2 pontos, tem que fazer mais pontos que isso. E vencer, principalmente, os jogos dentro de casa. O jogo foi problemático, foi muito equilibrado. Os números, a posse de bola foi muito parecida, as finalizações 11 para a Ponte, 12 para o Mirassol, escanteios 4 para a Ponte, 5 para o Mirassol. Trocas de passe corretamente foi muito parecido também, um pouquinho melhor o Mirassol, mas não dá para colocar aqui que o Mirassol foi melhor que a Ponte. Teve lances agudos mais importantes que a Ponte, mas eu acho que 1-1 acabou ficando de maneira correta o placar do jogo pelo que os times apresentaram. Segundo tempo nós pouco tivemos futebol, a chuva atrapalhou e o aspecto físico atrapalhou os 2 times. Eu, como não esperava muita coisa, eu acho que tem que dar tempo ao tempo. Teve lampejos de organização na primeira parte do primeiro tempo e depois a gente não viu mais. Nós vimos um time se arrastando fisicamente, que era absolutamente esperado. Vamos ver esse contra o Santos, que ganhou em Ribeirão. Eu assisti toda a partida fora de casa, o Santos fez 1-0. Vai receber a Ponte na quinta-feira. Esperamos que o comportamento, principalmente do físico, seja um pouco melhor, porque hoje a parte física e a chuva atrapalharam muito a Ponte, Edu. Olha, há um ano atrás o Gé estreava na Ponte, veio do Itapirense, onde disputou a 4ª divisão. Foi um jogo contra o São Caetano, Série A2, muita chuva e a Ponte virou nos acréscimos, lembra-se? O Gé fez os 2 gols e já o gol do Gé, hein? Abrindo aí o primeiro gol de 2024. Terminou em Bragança, Bragantino 0, Água Santa 1. Aliás, foi à tarde esse jogo. Bragantino 0, Água Santa 1. Rapaz, o Água Santa está no grupo da Ponte, do Guarani e do Palmeiras. Água Santa sai na frente, isso não foi bom. Ribeirão Preto, Botafogo 0, Santos 1, gol do Otero, a 25 segundo tempo, bom público, 15 mil lá no Santa Cruz. E no Morumbi, mais de 45 mil pagantes. São Paulo 3, Santo André 1, os gols no primeiro tempo. A estreia do Thiago Carpini. E aqui o Zorzin, Gleger Zorzin, majestoso, Ponte 1, Mirassol também 1, queremos ouvi-lo. Primeiro tempo foi muito bom, né, bem movimentado, tanto pro lado da Ponte quanto do Mirassol, mas o segundo tempo, o CH estava dizendo isso e é verdade.
Início de temporada é sempre complicado a parte física, né? Por quê? Normalmente, na grande maioria das vezes, eu disse isso, inclusive, durante toda a semana, que diversas vezes, por diversos anos, eu participava do primeiro jogo, por exemplo, da competição, extremamente dolorido, cansaço, com a perna inchada. Por quê? Porque é absolutamente normal na pré-temporada que seja dada a carga, né, para que o atleta ele consiga ter aí um alicerce físico, né, de força, de potência, de velocidade durante todo o ano. Então é absolutamente normal essa queda de desempenho das duas equipes no segundo tempo. Agora, eu gostei do time da Ponte. Eu vou dizer assim, ó, me surpreendeu positivamente, né, porque ela foi um time organizado na grande maioria do jogo, defensivamente falando. Teve aquele vacilo, né, porque não é o time da Ponte. Eu falei já diversas vezes que brigava inúmeras vezes com os zagueiros, porque é hábito do zagueiro brasileiro ficar olhando a bola, não só do zagueiro, né, no posicionamento. E foi o que aconteceu, a Ponte ficou olhando a bola, o time da Ponte ali, o Amaral, o Matheus e o Gabriel inteligentemente entrou ali, um jogador inteligente, foi lá e empatou o jogo. Mas no mais, claro, a gente tem que ressaltar aí a boa apresentação do Pedrão, estreando e fazendo boas defesas. Aquela no primeiro tempo que eu dei nota 8, sem dúvida nenhuma, foi uma grande defesa, uma defesa que mostra que o Pedrão está pronto. Está pronto para seguir toda a temporada aí como titular da Ponte. Não é qualquer um que faz aquela defesa, né? No mais, o Muralha também foi exigido ali no primeiro tempo também, com uma boa defesa, uma cabeçada do Gé. Teve o gol da Ponte, um golaço, a gente tem que ressaltar. E assim, Edu, pelo que foi apresentado, pela movimentação, e dá para dizer que o resultado foi ruim, o torcedor fica chateado, né? Queria, claro, que a Ponte vencesse o jogo. Mas pelo que foi a partida, pelo equilíbrio do jogo, eu acho que ficou de bom tamanho. O Batista falou isso, né, na transmissão. O melhor dos mundos é a vitória. Agora, não dá para perder um jogo em casa. Então, não dá para ganhar, não vamos perder. Foi isso que a Ponte fez e tem que dar, claro, os méritos, porque correram, se dedicaram até o final. Uma peça ou outra ainda fora de ritmo, precisa o tempo, né, o dia a dia, os jogos, para que possa entrar no ritmo. Eu gostei da participação do Inocêncio do lado esquerdo, me surpreendeu também, ele que não é lateral esquerdo, é lateral direito, mas foi bem posicionado, né, em algumas coberturas ali também, apoiando, ajudando o ataque. Gostei do Luiz Felipe, né, gostei dos dois zagueiros, sempre bem posicionados, fazendo o simples, e é o que tem que fazer, né, principalmente nesse início, fazer o simples. Então, para mim, Edu, o resultado foi ok, pelo que foi a partida, né, pelo desgaste, pela chuva que atrapalhou muito o espetáculo, mas a Ponte, sem dúvida nenhuma, na minha opinião, estreia bem no campeonato, Edu. É o seguinte, vamos para o craque do jogo, majestoso público, 4.102 em Ponte, 1, Mirassol também 1, daqui a pouquinho também o gol do Gé, agora o craque do jogo. O craque do jogo. Quem será o craque do jogo, hein? Votando Batista, CH, Gleger e o Catarino. Quem vai ser o craque do jogo? Oi, amigo Batista, o craque. Edu, vou votar no Gé, né? Claro que também gostei demais do Felipinho na marcação, ladrão de bola. Ele é um cara espetacular. Foi assim no Brasileiro da Série B e segue assim no Campeonato Paulista. Mas marcar um gol de estreia é sempre muito importante para mim. O craque do jogo é o Gé, Edu. Um grande abraço, grande semana, Batistão. Valeu, Edu, grande abraço para você. Muito obrigado a todos que participaram conosco através do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Atenção, dá um like aí para nós. Você que está nos assistindo, dê um like, meta o dedo no botão. Dê um like aí para nós, é legal demais ter a sua participação. E já tem um sorteio, hein? Camisa preta da Macaca e um rádio portátil que já pega a faixa estendida. O que é faixa estendida? O FM convencional começa em 88 e vai até 108. A faixa estendida começa em 76 e vai até 88. A Rádio Bandeirantes é 85.7. Valeu, Edu, um abraço para você
e um abraço aí para os seus ouvintes. Muito obrigado. Grande Batistão pela ponta esquerda, meu grande amigo. E o Catarino vai votar. Oi, Catarino, craque do jogo. Oi, Edu, meu voto é pro Gé, o autor do gol aí, do primeiro gol, né? O gol onde a Ponte Preta saiu na frente, depois acabou sofrendo um empate, mas meu voto de craque do jogo vai pro Gé, Edu. Ok, grande Catarino, já coletiva do Brigatti. Gé tem 2 votos. CH, oi CH, o craque. Eu gostei muito do Pedrão e do Filipinho, mas vou votar no Gé. Fez um gol de gente grande, ele tá com confiança, tá calmo. Não foi fácil jogar com um sanguinário atleta lá, jogador do Mirassol, o Luiz Alberto, né? Você notou? O Luiz Otávio. E ele tá controladinho, confiante. E só faz o gol que ele fez quem tem confiança. Fez um golaço. Para mim, Gé, o craque do jogo, conceito regular. Sim, muito bem. Já tem 3 votos. Oi, Gleger, o craque. Como o Gé já venceu, eu vou dar aí uma menção honrosa pro goleiro Pedrão, foi muito bem. Para mim, o craque do jogo, Pedrão. Pedrão, 2 importantes defesas. O Gé ganha o craque do jogo com 3 votos. Então, Gé, o craque do jogo de Ponte 1, Mirassol também 1. Vá no YouTube, lá tem um WhatsApp. Você vai ver que tem um número do WhatsApp e tem uma senha. E para esse WhatsApp, mande essa senha, seu nome completo, seu CPF. Sabe por quê? Você está concorrendo a um rádio em faixa estendida FM e também uma camisa da Ponte, camisa preta, faixa branca. Você é um ganhador só. Uma pessoa leva os 2, o rádio e a camisa, hein? Vá correndo no YouTube, coloque lá Rádio Bandeirantes Campinas. Lá tem os dados, participe. Daqui a pouco o sorteio, vamos divulgar o vencedor. E o Gé marca esse gol, o primeiro gol da Ponte 2024. O Gé, que foi eleito agora o craque do jogo. Filipinho, ladrão de bola, tomou. Olha o contra-ataque, vem o time da Macaca. Elvis pra Jean, entrada na área, ajeitou, dominou, pé canhoto, bateu, é gol! Gol! A marca de 20 minutos passados, primeiro tempo. Vê se dá em contra-ataque. Elvis dominou, rolou pra Gê, entrada na área. Com o pé direito ele arrumou pra perda canhota, bateu chapando de pé canhoto com curva. Uma curva linda. Tirando no goleiro, a bola bateu na lateral da rede, bateu lá dentro e fez um golaço! É, torcida vibra, da pele até o osso, dá-lhe Ponte Preta, dá-lhe Macaca, dá-lhe Ponte Preta, dá-lhe Macaca, dá-lhe Ponte Preta, dá-lhe Macaca, é a zamada Ponte Preta! Camisa 9! Ele, o autor do gol! Abre o placar do jogo no majestoso, no lendário estádio Moisés Lucarelli. Primeiro gol da Macaca no Paulistão 2024. A bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta. Ponte Preta 1, Mirassol 0 e o detalhe do gol é seu Vladimir Catarino. Falávamos sobre a qualidade do Gé marcando, o Gé que marcou 13 gols. Ele marcou 13 gols o ano passado, importantíssimo na Série A2. Deixa eu ver aqui quantos jogos tem o Gé com a camisa da Ponte. O Gé que tem contrato, o Gé tem contrato até janeiro 2025, hein? O Gé tem mais um ano de contrato, ele tem 38 jogos com o de hoje. 38 jogos e 14 gols, o Gé que teve alguns problemas de disciplina, muito cartão amarelo. Vamos ver como é que vai ser a temporada do Gé agora na parte disciplinar também. Hoje eleito o craque do jogo. Tô recebendo uma informação que agora mudou, né? Agora o Paulistão é assim, os 2 técnicos vão dar entrevista. Então tem o canal da federação, temos aqui no YouTube também. Não sei se vai ser primeiro o Mozart que vai falar,
se vai ser o João Brigatti. A gente vai pegar só o Brigatti, tá? Então, se demorar um pouquinho, é porque o Mozart tá falando. Em algumas situações, vamos ouvir os dois técnicos, depende do resultado, situações que aconteceu durante o jogo e tal, mas hoje só o Brigatti, até por questão do horário. Então, vamos ver que hora que o Brigatti vai entrar para Curitiba e a gente segue aqui no nosso apito final. Tem aqui a ficha técnica, tem, em nome de KS Tubos, o Indica Bola, os resultados, a defesa do jogo e o gabarito, o conceito jogador por jogador. Agora 22h36, vá no YouTube, lá tem o número do WhatsApp e tem uma senha, e para esse WhatsApp, mande essa senha, seu nome completo e CPF. Um rádio FM, meu amigo, hein? Minha amiga, tá concorrendo. O rádio e a camisa. É o único ganhador. O ganhador, quem for sorteado, é o site O Sorteador que vai fazer. O vencedor ganha o rádio com faixa estendida e ganha também a camisa da Ponte, camisa preta, faixa branca. Voltamos já já. Apito final. Ponte 1, Mirassol também 1. Público 4.102. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento: Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça revisão preventiva. Novos frangos crocantes da Seara. 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A linha de fluidos para radiador homologados da Paraflu passam por rigorosos testes de aprovação nas montadoras, acompanhando a evolução tecnológica dos veículos. Troque regularmente o fluido de radiador e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto, porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Chegaram os frangos crocantes da Seara. Os novos frangos crocantes da Seara vão te surpreender tanto que a crocância vai invadir a sua vida. Prepare-se para morder os frangos mais crocantes da Seara. 100% frango e muito suculento. Irresistível. 100% coxa de frango. 100% peito de frango. Diferentes casquinhas e muito crocante. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana, e na Mega Loja em Sorocaba. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. As férias estão aí e nada melhor do que pegar a estrada com a família para recarregar as energias. Antes de viajar, lembre-se de passar no seu mecânico e realizar a revisão preventiva. Ela é fundamental para a sua segurança e tranquilidade. As peças originais e de reposição dos melhores fabricantes do mercado você encontra aqui na Rocha Autopeças. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. O camisa 12 da iluminação esportiva ideal. Escalhe a nova Light no esporte profissional. Luminárias certificadas e fabricadas no Brasil para maior economia em energia. Não perca os melhores momentos da partida. Escolha Nova Light. Luz uniforme, potente, sustentável e precisa. Para grandes áreas, estádios profissionais, arenas e campos de alto padrão. Conheça as soluções luminotécnicas com eficiência sustentável. Acesse novalight.com.br. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Muito bem, como começou a macaca, quem fez a sua estreia, quem jogou, vamos lá, Pedrão no gol, Igor Inocêncio fez a sua estreia, veio do Avaí, Castro, Matheus Silva e o Luiz Felipe. Na verdade, o Luiz Felipe foi o lateral direito, o Igor Inocêncio foi o lateral esquerdo. Felipinho, Amaral, Ramon Carvalho e Elvis, Iago Dias e Gé. Iago Dias também estreou, veio do Londrina. Muito bem, a 30 do primeiro tempo, o Iago Dias sentiu
saiu e entrou Polvidiero. Depois tivemos a 7, segundo tempo, saiu Ramon Carvalho, entrou Leonaldi e também saiu Amaral, entrou Dodô. Dodô fez a estreia, meio atacante, veio do Goiás. E tivemos a 38, finalzinho, sai o Elvis, entra Gabriel Santiago, que já estava na Ponte, o Gabriel Santiago, e saiu o Gé. Também a 38 entrou Emerson Santos, que é volante, estreou, veio do Juventude, técnico João Brigatti. O Mirassol com Alex Muralha, Rodrigo Ferreira, Gasal, Luiz Otávio e Marcelo. Depois Warley, Neto Moura, depois Yuri Lima, Danielzinho, Gabriel, depois Ronald, Negueba, Fernandinho, depois o Diego Gonçalves e o De La Torre, depois o Mário Sérgio, técnico Mozart. Apitou Vinícius Gonçalves de Araújo, cartão amarelo somente 2 e ambos para o Mirassol, Yuri e o Diego Gonçalves. Vamos aos gols, foram no primeiro tempo, o Gé marcando a 20 minutos e empatou o Mirassol com o Gabriel aos 43. Público 4.102 e a renda 85.160. Aqui no apito final, a ficha técnica Ponte 1, Mirassol também 1. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Edu Pinheiro. Vamos à coletiva do Brigatti, é isso? João Brigatti falando, vamos lá, o som, Brigatti falando. Alô majestoso, sala de imprensa. Há murmúrios, ouvimos murmúrios subterrâneos, majestoso, tá, obrigado a se preparando aí, tá aí, deu uma ajeitada aí na camisa polo dele, ajeitando o microfone, mas eu tenho a impressão que o Mozart tá falando do outro lado, viu? A gente acompanhando aqui, vai começar, o Brigatti vai falar e tal, porque agora é assim, agora os dois técnicos falam, não sei qual é o critério, o Mozart começou, não sei se toda vez que for o jogo em Campinas, se é o técnico adversário que vai falar. Só ver uma coisa aqui, eu falei que na Ponte entrou esse menino aqui, o Gabriel Santiago, né? Ele já estava na Ponte, o Gabriel Santiago... Você quer ver só uma coisa? O Gabriel Santiago, ele renovou o contrato, né? Ele chegou em agosto, último clube, o Náutico, mas disse aqui o Batista, ele pertence ao Vitória, né? Ele fez somente 2 jogos. Ele fez um contra o Ituano no Majestoso e lá em Novo Horizonte, pela Série B. Jogou pouquinho em ambas, ele começou jogando e saiu a 21 do segundo tempo, tá? A Ponte renovou com o Elvis, com o Ramon Carvalho, o goleiro Luan e ele, Gabriel Santiago. Saíram da Ponte o volante Samuel Andrade, o Arthur, lateral esquerdo, que foi para o Água Santa, goleiro Kaique França, que foi para o Sport, o Mailton foi para a Chapecoense, lateral, o zagueiro Fábio Sanches foi para o Botafogo de Ribeirão Preto, Tomás Kaique foi embora, zagueiro, Pablo Diego foi para o Sport, atacante. O Everton, lateral, também saiu. O Paulo Baia foi para o Goiás. O Igor Torres foi embora também. O Lucas Natan, um meio atacante que veio da Portuguesa. Inclusive na estreia ele fez o gol contra a Chapecoense. A Ponte venceu de 1-0. Uma vitória importantíssima. Lucas Natan também foi embora. E o Eliel foi para o Cuiabá. Foi vendido por 2 milhões, 80% do passe. Eliel tem multa rescisória de 22 milhões para o mercado interno e 150 milhões para o externo. Mas foi por 2 milhões. Melhorou? Aí o Thales também. Thales foi embora, tá? Pois não, João Brigatti? Eu já passei para vocês. Influencia na marcação. Campo super pesado, uma chuva que não parava. Enfim, eu vou ser sincero para vocês. Eu estou muito, por tudo que aconteceu, do início da pré-temporada até o início dessa partida, da primeira partida contra o Mirassol do Campeonato Paulista, eu estou muito orgulhoso dos nossos atletas. Um espírito guerreiro, um espírito que passa para nós uma situação de, logicamente, a gente melhorar a parte técnica, melhorar a parte tática, enfim, quando nós estivermos, né, no ponto, eu acredito que com esse espírito da equipe, a gente tem a vislumbrar situações boas aí em relação a vitórias na partidas. João, boa noite. Israel Moreira, Rádio Jovem Pan News Campinas, tudo bem? Tudo bem. Minha linha um pouco da pergunta é sobre o final da sua resposta sobre o esquema tático.
Você pretende, em algum momento, o torcedor da Ponte pode esperar que em algum momento você passe a utilizar um pouco, hoje você tem um material humano, além do Elvis, Gabriel Santiago, Dodô, como opções de jogadores de meio campo um pouco mais criativo. Na sua passagem anterior, você tinha esse material com o Camilo e com o João Paulo, por exemplo, e utilizou praticamente toda a Série B daquela temporada até você sair. O torcedor da Ponte pode esperar no Campeonato Paulista que haverá, dependendo da partida, jogadores, você pretende utilizar um esquema um pouco mais criativo, com mais meias para ajudar o Elvis, com essa bola que chega com o Gé com mais facilidade? Na verdade, você tem que fazer uma análise principalmente do elenco que você tem. Nenhum treinador em sã consciência deixa atletas de qualidade, né, a não ser num sistema de jogo ou se vislumbra uma situação ou outra dentro da partida, dentro de uma equipe que você vai confrontar, mas atletas de qualidade sempre têm, logicamente, um lugar no seu time, né? Você veja o Elvis, que tem jogado desde das últimas 4 ou 5 partidas do Campeonato Brasileiro, né, do ano passado. Hoje ele deu sequência, está se aprimorando na parte física também, falta muito ainda, mas está com uma vontade enorme, tem passado para isso e é um atleta com muita qualidade, né, que faz aí o nosso time andar. Só que a gente tem que respeitar um pouco também e saber que o torcedor quer a vitória, mas para você buscar a vitória você tem que se preparar para ela, e é isso que nós estamos fazendo com atletas que foram contratados, a adaptação principalmente dos meninos que vieram de fora, sul-americanos, o boliviano, o argentino, né? São atletas que necessitam, né, de uma adaptação para que possa, quando entrar, logicamente, qualificar a nossa equipe também. Tudo bem, João? Antônio Luto, CBN. Quando você perde o Iago, que estava fazendo uma boa partida, aí ele tem a lesão no tornozelo, você coloca o Paul Vidieiro. E as jogadas do Mirassol, a maioria delas aconteceu justamente naquele lado onde entrou o Vidieiro, o Castro e o Inocêncio, improvisado na lateral esquerda. Foi esse o setor onde você viu que precisa melhorar, precisa ter uma intensidade a mais, porque a gente via toda hora o Castro chamando a atenção do sistema defensivo lá da frente. Foi isso que gerou esse volume ofensivo excessivo do Mirassol na partida hoje, essa troca inesperada, a saída do Iago pela entrada do Vidieiro? Enquanto o Iago estava na partida, ele conseguia fazer bem aquele fechamento de linha ali, principalmente pelo lado direito do Mirassol, que é um lado mais forte. Estava encaixado, e quando nós conseguíamos tomarmos a bola, ele conseguia segurar e ter essa manutenção da bola, fazendo com que a nossa equipe saísse, né? E aí a gente criasse um volume de jogo um pouco mais à frente. Com a entrada do Paul ali, mas não foi a culpa do Paul no gol, né? Logicamente foi um desencaixe da nossa defesa, juntamente com os volantes nossos, que é uma entrada ali. Nós fizemos, na verdade, cercamos apenas os jogadores do Mirassol, que eles criaram uma situação que vinham criando, né, dentro da partida, e conseguiram o gol. Mas enfim, é um início de temporada, como eu já disse, tem muitas situações para a gente poder trabalhar. Em cima desse jogo agora, passar para os atletas, principalmente na segunda-feira, o que a gente necessita de encaixe, para não deixar desencaixar principalmente as nossas linhas, né, de trás, as duas principalmente, para que a gente possa ter um poder defensivo mais consistente e a gente poder sair ali, mesmo você marcando atrás, quando você logicamente tomar essa bola, você conseguir ter uma situação de contra-ataque e logicamente também a gente levar perigo para o adversário. Ô João, boa noite, Vladimir Catarino, Rádio Bandeirantes. O Campeonato Paulista tem como particularidade o equilíbrio, né? Um campeonato muito equilibrado, né? Até entre as equipes grandes, elas acabam sofrendo com relação às equipes médias do interior. E outra característica é um campeonato tiro curto, né? Muito rápido, já tem jogo de novo aí na quinta-feira, no fim de semana novamente também. E as equipes planejam não perder pontos em casa. A Ponte deixou de ganhar mais 2 pontos, ganhou apenas 1. Isso também faz parte dessas contas que vocês fazem, tem que ganhar os jogos em casa, vocês pensam de uma maneira diferente, adversário, como vocês planejam e como vocês recebem esse apenas 1 ponto conquistado hoje? Na verdade a gente tem que fazer análise em cima do adversário também. Como eu já disse, o Mirassol é uma equipe estruturada, uma equipe que já vem há muito tempo jogando junto, qualificou o seu elenco, então tem um poderio técnico e tático já determinado, já pré-determinado do ano passado. Enfim, fica muito mais fácil, né? Nós tiramos base o
o Mirassol que perdeu, né, o jogo treino contra o Votuporanguense, né, foi a mesma equipe que entrou hoje, então já é uma equipe com qualidade que esse pouco tempo de trabalho, principalmente da pré-temporada, faz a diferença. Hoje nós sentimos demais. Nós fizemos hoje 30, 35 minutos do primeiro tempo até tomarmos o gol, né, uma situação, até a saída do Iago também, que estava bem estruturadinho. Nós conseguíamos fazer os fechamentos das linhas, né, principalmente dos lados, os setores lá, né, do lado direito, do lado esquerdo. Enfim, na retomada dessa bola a gente tinha campo para poder jogar. Então a gente fica contente e nós vamos trabalhar em cima desses 30 minutos, né, desses primeiros 30 minutos. A gente sabia que a nossa equipe ia baixar as linhas também, isso aí, a equipe perdendo, a equipe do Mirassol perdendo, vindo para cima, a gente ia ter dificuldades também. Mas no segundo tempo, acho que nós sentamos ali, né, principalmente os 10, 15 minutos do segundo tempo, criamos oportunidades também, né, juntamente com o Mirassol. Acho que poderia ser aí um placar de 2-1, 2-2, enfim. Mas a gente tem que enaltecer o espírito, né, da nossa equipe, principalmente pelo primeiro jogo, né, do Campeonato Paulista, que é muito difícil, num campo super pesado, né, e de pouco tempo de preparação. Fernando César, Rádio Central, boa noite, João. A Ponte contratou 8 novos jogadores aí, 2 não puderam jogar, né? O Renato e o Nilson. E os demais você optou só para colocar o Iago e o Igor, manteve a base do ano passado. Por que essa escolha? E também o Gabriel Risso não tinha condições físicas de começar ali, você precisou improvisar? É muito importante a gente deixar frisado que eu já trabalhei fora do país e quando você chega no país, a adaptação requer um tempo, principalmente o futebol sul-americano, argentino e boliviano, é um pouco diferente aqui do futebol brasileiro, né? Principalmente aqui na Ponte Preta, que é uma cobrança muito grande, uma cobrança normal, sempre foi assim, os atletas têm que se adaptar o mais rápido possível, e nós vimos, né? Principalmente o Gabriel, lateral, e o Hakim, né, o zagueiro, foram atletas que pouco treinaram com a gente, né? Teve problema de visto de trabalho, teve que ir 3, 4 vezes para São Paulo, enfim, perdeu várias sessões de treinamentos e, logicamente, dentro do sistema de jogo nosso, eu optei por deixá-los no banco, principalmente para ver como é que é a Ponte Preta, né? Para sentir a Ponte Preta, e são atletas de qualidade, são atletas que vieram para jogar, e assim que estiverem no ponto, com certeza eles vão se encaixando na equipe e vamos ter uma temporada boa com eles aí também. Boa noite, João. Pedro Lino, Rádio Valinhos, FM e Portal Futebol Interior. A Ponte Preta vai atrás de mais jogadores? E o Iago Dias preocupa para o resto da temporada, não? O Iago Dias teve um entorse de tornozelo, conversamos com o departamento médico, já começou o trabalho de tratamento. Acredito que para a partida contra o Santos ele vai estar à disposição. Temos o Renato também, que chegou muito abaixo fisicamente, estava com dor no corpo todo, dores musculares, né? Não conseguiu nem ir para o banco de reserva. Enfim, temos outros atletas aí, chegou o Dudu também, que foi contratado, é um outro meia de qualidade, que vai qualificar, vem em cima da sua pergunta, né? Então, assim, logicamente que a gente está trabalhando com a diretoria, nós precisamos mais de 2 ou 3 peças, estamos correndo, mercado inflacionado, mercado difícil, atletas que procuram outras equipes, mas aos poucos a gente vai estruturando, a gente vai fazer uma Ponte Preta forte, vocês podem ter certeza. Conto muito com o apoio de vocês, parabéns à nossa torcida na arquibancada, deu um show, né, incentivando do início ao final. Essa é a Ponte Preta, acho que todos nós unidos a gente vai fazer uma Ponte Preta forte, o astral já está diferente. Se faltou qualidade técnica, tática, principalmente depois dos 30 minutos iniciais, não faltou empenho e não faltou garra dessa equipe. Então eu me sinto orgulhoso dessa equipe e eu tenho certeza que a torcida também, logicamente que queria a vitória, mas saiu contente sabendo que a entrega foi total dos nossos atletas. Boa noite, João. Cristiano Leonardo da Rádio Resenha. Boa noite, Você Cristiano. trouxe o encaixe defensivo. Dentro do seu plano de jogo, a gente sente um pouco de dificuldade no setor de articulação. Internamente, vocês trabalham o nome de algum meio articulador para vir reforçar esse setor? Na verdade, nós temos atletas que têm essa qualidade também. A gente trabalha bastante isso, como eu falei, há pouco tempo, né? Priorizamos uma equipe que terminou o Campeonato Brasileiro, né, para iniciar o Campeonato Paulista, até para a gente não mudar drasticamente as situações de atletas, de encaixe, de conhecimento de jogo. Enfim, contratamos o Dudu agora, que chegou hoje, já deve estar
à disposição, enfim, são atletas de qualidade que vai, logicamente, qualificar. O que nós estamos, sim, no mercado também atrás, como eu falei, está difícil, né, mas a Ponte vai ainda qualificar. Precisamos, né, de um poderio de ataque maior para que a gente possa fazer um campeonato consistente e logicamente, que a torcida exige, né, e nós também exigimos, a gente almejar um campeonato bom aí pela frente. Boa noite, obrigado. Boa noite. Diego Alves, da PTV. Você já respondeu bastante sobre a atuação coletiva, então eu gostaria de pedir gentilmente que você falasse sobre 2 jogadores em específico. O Gé, da atuação do Gé e da importância dele para o seu sistema de jogo, e também sobre a atuação do Pedro Rocha, né, que estreou como goleiro titular hoje, substituindo um jogador que é muito identificado com o clube, o Kaique França, foi campeão aqui, a torcida gosta muito. Então eu queria que você, por gentileza, falasse sobre esses 2 jogadores, a atuação deles e a importância também, né, para a sua forma de jogar. Na verdade, não foi novidade para nós, né? A gente já está trabalhando com o Pedro, a gente já sabe da qualidade dele, sabemos da qualidade do Luan também, né? Então são goleiros que estão honrando a tradição, né, da Ponte Preta de revelar grandes goleiros. O Gé é um atleta que está conseguindo, né, extrair um entendimento melhor de jogo, isso é muito importante. Se a gente for aqui puxar o histórico do Gé, o Gé começou muito tarde, não passou nem por categorias de base, né? Então hoje ele é um titular da Ponte Preta, ele é um atacante que tem qualidades, tem o faro de gol, né, como a gente diz, e trabalharmos no dia a dia, conversando bastante com ele tem um entendimento, né, ele está aceitando, né, tudo aquilo que a gente tem passado para ele, para logicamente melhorar a qualidade técnica dele. Hoje ele teve algumas situações ali, principalmente aquela que ele fez o segundo gol, estava um pouco impedido, teve uma cabeçada também na saída do goleiro, que ele fez o gol, fez um belo gol também, né, só tirando do goleiro, coisa que a gente não via do Gé, né? Então assim, é trabalho, tem que ter uma consistência de trabalho, tem que ser pro lado positivo, para que ele possa, né, que a gente possa, né, na verdade, extrair o máximo dele também, tá? Boa noite, Brigatti, Guilherme Copom, TV Bandeirantes. Brigatti, você, desde a primeira pergunta, você falou do time, que esse é um time guerreiro. Seria essa a garantia de uma Ponte Preta diferente em 2024? Jamais. Só time guerreiro não vence jogo. Você pode vencer um ou outro, você não consegue uma consistência dentro do campeonato. O que nós precisamos é ter um volume de jogo, como eu falei para vocês, até os 30 primeiros minutos nós temos dentro da partida. Foi uma equipe que marcou em cima, marcou o adversário, conseguimos a retomada de bolas, né? Um time próximo, conseguimos sair na frente deles, com um belo gol do Gé, enfim, enaltecer e trabalharmos em cima desses 30 minutos. Logicamente a gente sabia, né, que a equipe ia baixar, principalmente o setor, a parte física, né? Isso é natural e normal de início de temporada, principalmente num campo pesado isso, mas a gente vai priorizar a qualidade aqui dos atletas e a qualidade de jogo. A gente bate em cima disso, em cima dos treinamentos diariamente. Eu quero uma equipe com balanço, eu quero uma equipe com posse de bola, eu quero uma equipe que agrida o adversário, eu quero uma equipe que marca o adversário lá em cima, mas para isso nós precisamos, logicamente, de um tempo maior, né? O Campeonato Paulista é muito difícil, mas a gente vai sempre trabalhar e sempre pôr na cabeça dos atletas essa prioridade de jogo. A gente quer uma equipe que venha aqui, logicamente, e passe para a nossa torcida, que a gente está indo em busca do resultado positivo, sempre. Isso eu não abro mão, tá certo? Se vai conseguir ou não é outra situação, mas a gente vai trabalhar em cima disso. Boa, João, obrigado. Tá bom, pessoal? Fechou. Bom ano para todos, hein? Grande ano para nós. Muito obrigado, João. Bom ano pra você também, viu? Sala de imprensa majestosa, a coletiva do Brigatti. Recebendo aqui a informação do Vladimir Catarina, a Ponte contratou meia Dudu Sheik, é isso? Dudu Sheik, posição meia. Pertence ao Atlético Paranaense, estava no Operário de Ponta Grossa. Então tá aí o meia, mais um meia. A Ponte é praticamente o Elvis só de meia, né? Agora de meia, a Ponte tem, você quer ver só? De meia, a Ponte tem o André, que é da base, o Gabriel Santiago, o Elvis, o Dodô. E agora tem 22 anos, né? Tá aqui. Obrigado, Vladimir. O Dudu tem 22 anos. Aliás, o Dudu já tinha sido cogitado, né? Tinha um papo durante a semana que o Dudu, né, estava sendo contratado. Tá aqui. Então, Dudu, 22 anos, chegando, mais um meia. É o seguinte, queria só destacar rapidamente
Foi 1-1, hein, gente? Ponte e Mirassol 1, o Jé fez o gol da Ponte. O Gabriel empatou ainda no primeiro tempo, o público 4.102. E rolou hoje, rapidamente aqui nas redes sociais, uma carta aberta do presidente Eberlin. Deixa eu pegar aqui, falando de uma situação importante aqui da financeira da Ponte. Diz aqui, o resumo do resumo. Essa semana a Ponte pagou para o TRT mais 120 mil reais. Foi a quarta parcela, porque a Ponte deve mais de 8 milhões em dívida trabalhista. Vai ser aí durante 3, 4 anos, até 6 anos, vai ter que pagar todo mês 120 mil. A Ponte pagou a quarta parcela essa semana. Diz aqui a carta que a Ponte pagou 300 mil para a CBF por Transferban. O acordo com Igor Vinícius, uma dívida, se não pagasse, a Ponte não poderia inscrever esses jogadores contratados. Diz aqui ainda a carta que a Ponte pagou 450 mil para os jogadores contratados. Alguns tiveram luvas, uma coisa ou outra teve que pagar. Esses contratados, de cara, 450 mil. Diz aqui, 258 mil a Ponte pagou a alguns profissionais do departamento médico, que a Ponte estava devendo já há vários meses. Profissionais do departamento médico que estavam com salários atrasados, a Ponte colocou em ordem, gastou 258 mil. Gastou não, teve que pagar, pagou. Funcionários da comissão técnica, os demais funcionários da comissão técnica e também departamento médico, salário em dia. Funcionários do administrativo e do CT Jardim Olina. Na sua quase totalidade foi pago o 13º, quase totalidade. 200 mil foi pago essa semana também, 13º, com esses funcionários. Com relação à ação de penhora do Majestoso, o Carnielli entrou com uma ação querendo a penhora dívida. Essa dívida foi reduzida em 50% através do trabalho competente da advogada doutora Thalita Garcês. Essa dívida reduzida, cabe recurso. O pessoal do Carnielli recorreu. Por enquanto, judicialmente, 50% a menos. Mas tem chão ainda, tá? É uma carta aberta, tudo mais ele agradece, assinado Marco Antônio Belim, presidente da Associação Atlética Ponte Preta. Ok, vamos dar uma faturada. Olha, tem mais 8 minutos. Agora 23:04, hein? 23:10, vamos encerrar aqui. Você participando, valendo um rádio com faixa estendida FM e uma camisa da Ponte. Vá no YouTube, lá tem um número do WhatsApp e uma senha. E para esse WhatsApp, mande essa senha, seu nome completo, seu CPF. Já já, vamos sortear. É o único ganhador. Vai ganhar a camisa preta, faixa branca, e vai ganhar o rádio com faixa estendida FM. Já já. E nós vamos seguir aqui com a defesa do jogo e um gabarito, hein? Com o CH e com o Gleger, 23:04. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento: Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça revisão preventiva. Novos frangos crocantes da Seara. 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Quer começar o ano novo de carro novo? Então aproveite as promoções que a Germânica Volkswagen preparou para você iniciar 2024 ao volante de um Volks 0 km. T-Cross com bônus de até R$22 mil, taxa zero mais saldo em 24 vezes. E Polo Highline com taxa zero e bônus de R$9 mil. Acesse o site germanicaveículos.com.br e saiba mais. Paz no trânsito começa por você.
Volkswagen. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar. De jeito maneira, não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, tô no Brasil inteiro. Abra uma conta no Sicredi. É mais que cartões, créditos, investimentos. É ter com quem contar. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. A defesa e a sorte do jogo foi 1-1, mas há 8 minutos em Pedrão, no gol de entrada, Pedrão, novo goleiro da Ponte, Pedro Rocha. Olha que defesa, hein? O chute do De La Torre, hein, Batistão? Lançamento na área, dominou, pé canhoto, bateu De La Torre. Palma, Pedro Rocha. Batido de canhota dentro da área, se esticou todo Pedro Rocha. Mandou pra fora pela linha de fundo em escanteio. Bom, aí há 20 minutos o Gé faz 1-0, a 31 Gé. Vamos ouvir de cabeça, olha, no cantinho de Muralha. Rapaz, Muralha voou no cantinho. Eu acho que ela ia. Oi, Batistão. Lançamento pela direita, vem Luiz Felipe, cruzou, chegou de cabeça já. Na bola, Alex Muralha. Chegou, deu um tapa nela, mandou pra fora pela linha de fundo. Lá no gol da FEPAS. Aí o Gabriel empata pro Mirassol, 1-1 a 43. E na sequência, a 44, Gé de cabeça por cobertura. A sorte do Muralha. Polvideiro pra Luiz Felipe de canhota, cruzou pra Gé de cabeça por cima do gol. A bola vai embora pra linha de fundo. Cabeceou, a bola subiu, veio caindo lentamente. Passou pelo travessão e bateu na rede pelo lado de fora. Vamos pro segundo tempo, 7 minutos, o Pedrão, hein? Lá no gol da FEPASA, Pedrão, novo goleiro da Ponte. Rapaz, o Fernandinho me entra na área, matou no peito, ficou cara a cara com o Pedrão. Pedrão pega no rebote, De La Torre perde e o amigo Batista narrava assim. Chega com ele a marcação, Filipinho, dá o ponte, tomou, a bola voltou, dominou Yuri, levantou na área, vem De La Torre, bola batida, defendeu Pedro Rocha e na sequência lamenta-se De La Torre, a bola foi embora pra fora pela linha de fundo em tiro de meta e tá Bom, caído. A Ponte chegou a marcar um gol, tava impedido o Gé, uma cavada do Elvis a 28, vamos lá, 32, Pedrão de novo, é um chute cruzado com as duas mãos em Batistão. Passou pela esquerda, vem o Mirassol, bola cruzada, espalma Pedro Rocha com as duas mãos, espalma, mandou por cima do gol pela linha de fundo. E a 46 também um chute cruzado, rapaz, ganha efeito, Pedrão na bola, repito, 46 nos acréscimos. Mateuzinho deu um passe, partiu o pé direito, levantou na área, um tapa na bola, Pedro Rocha tira. Mateuzinho deu o drible da vaca curto no polvideiro. Bateu cruzado, deu um tapa na bola, Pedro Rocha faz a defesa. Depois foi corrigido, foi Danielzinho, né? O chute cruzado. Oi, Gregor, queremos ouvir, hein? Qual foi a defesa do jogo? Já dei, né, do grau de dificuldade maior aí, que é 8, naquela defesa do Pedrão. Para mim, uma defesa sensacional, foi a defesa do jogo. Ok, pergunta pro CH. CH, a defesa. Do primeiro tempo, batida do De La Torre no chão. O Pedrão fez uma defesa extraordinária. Pedrão, hoje foi muito bem. Foram duas, né? Principais, pelo menos para mim. No primeiro tempo e no segundo.
não é? Mas a defesa do primeiro tempo foi a mais difícil, na minha opinião. Edu. E a defesa foi essa. 9 do primeiro tempo. Vai, Batistão. Lançamento na área. Dominou, pé canhoto. Bateu de lá, Torres. Palma, Pedro Rocha. Batido de canhota dentro da área, se esticou todo o pé. Essa foi a defesa do jogo, está encerrada a promoção. Daqui a pouco vou divulgar o vencedor, hein? O vencedor do rádio e da camisa da Ponte. E participe conosco, vai ser sempre assim. Terminou o jogo, vai ter sempre uma super promoção pra você, ok? 1-1, Ponte Mirassol. Já já eu volto com o gabarito do jogo. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes. Apito Final. Oferecimento: Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça revisão preventiva. Novos frangos crocantes da Seara. 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas. Especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Nova Light. Luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. O camisa 12 da iluminação esportiva ideal. Escale a Nova Light no esporte profissional. Luminárias certificadas e fabricadas no Brasil para maior economia em energia. Não perca os melhores momentos da partida. Escolha Nova Light. Luz uniforme, potente, sustentável e precisa. Para grandes áreas, estádios profissionais, arenas e campos de alto padrão. Conheça as soluções luminotécnicas com eficiência sustentável. Acesse novalight.com.br. Vai comprar tubos, válvulas e conexões? Fale antes com a KS Tubos. Ampla variedade de produtos hidráulicos para indústrias e também residências, atendendo Paulínia e região metropolitana de Campinas. Tubos e conexões de aço, cobre, infraestrutura, combate a incêndio e válvulas. E linha completa de materiais para gás, água quente, água fria e esgoto. Biodigestor, caixa d'água, cisternas e tanques. KS Tubos. Visite na Avenida Prefeito José Lozano Araújo, 1168 em Paulínia. Existem coisas que nunca podem falhar. Uma delas é o freio do seu carro. Muitos acidentes que acontecem todos os dias poderiam ser evitados com a troca do fluido de freio. Para dirigir tranquilo, você pode contar com fluido de freio Paraflu. Faça a troca conforme o manual do seu veículo e pare de correr riscos. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar de jeito maneira. Não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, tô no Brasil inteiro. Abra uma conta no Sicredi. É mais que cartões, créditos, investimentos. É ter com quem contar. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, Apito Final. Gabarito do jogo. Ponte 1, Mirassol também 1, público 4.102. Oi, Gregory Zorzinho, o conceito do jogo. E melhor o primeiro ou o segundo tempo? Jogo regular, melhor o primeiro tempo, Edu. Pra você, CH. Jogo regular, melhor o primeiro tempo.
Goleiro Pedro Rocha, o Pedrão, proprietário de 2 defesas, logo no comecinho a defesa do jogo, a 8 minutos. E no começo, segundo tempo, cara a cara pegou também. Conceito dele, Zorzinho. Muito bem, mostrou muita personalidade e mostrou também que está pronto para assumir a titularidade. Conceito bom, Edu. Luiz Felipe, hoje na lateral direita, na escalação saiu como da esquerda, mas já explicou Catarina aí. Luiz Felipe já estava no elenco. Lateral direito, teve um corte providencial a 41 primeiro tempo. Bom corte, Luiz Felipe, essas e outras, o conceito dele, CH. Edu, eu não gostei muito. Eu vou dar um regular porque é a primeira partida, mas eu não gostei muito do Luiz, não. Igor Inocêncio, na lateral esquerda, fez a estreia, veio do Avaí. Jogou o tempo todo, 44 segundo tempo, uma falta lateral, seu Zorzinho. Igor Inocêncio foi cobrar, expectativa, final de jogo e tal, mas cobrou recuando para o goleiro. Deixa eu ver o que é mais aqui. E teve também a 32 do primeiro tempo. O Elvis cobrou um escanteio e sobrou para ele, Zorzinho. Chutou, bateu na zaga, até gritaram que pênalti e tal, mas não foi nada. Mas olha, bateu na zaga, se não batesse, não sei não. O que você achou da estreia de Igor Inocêncio? Eu gostei, Edu. Ele estava jogando improvisado, né? Estreia do time, estreia primeiro jogo, né? E é sempre difícil você jogar improvisado. Para ele hoje no jogo, conceito regular. Vamos à zaga, pegando o CH primeiro, depois o Gleger, Castro e o Matheus Silva. Castro já estava, terminou a temporada, disputou aquela Copa Paulista, foi um dos destaques naquela reta final da Ponte. Matheus Silva não joga desde 9 de outubro, se machucou lá em Recife contra o Sport. O que aconteceu? Nessa defesa do Pedrão no começo, como é que o cara surgiu? Defesa, problema na zaga. De La Torre surgiu do nada? Não. Cadê a marcação? Pedrão salvou a pátria. No gol do Gabriel, Matheus Silva estava com o Gabriel. Né? Deixa eu ver essas e outras aqui também. Bom, e também teve essa defesa do Pedrão no segundo tempo, comecinho. Cadê a zaga? O Fernandinho matou no peito, entrou como? Sozinho? Não pode? Oi, CH, Castro e Matheus Silva. Mas é importante a gente colocar um aspecto, recomposição dos extremas. Por que a bola chegou no fundo? Essa é a pergunta que todo mundo tem que pensar. Não estou discordando de você, não. A zaga não teve um bom comportamento, mas tudo estoura na zaga. Então por que essa bola chegou em vários momentos na linha de fundo? Não pode chegar. Então por isso que eu tenho reticências, é início de trabalho, tá? Dos dois laterais, não é? E dos dois caras de extrema que fizeram recomposição. Eu não gostei. Mas como teve o aspecto físico, a gente tem que colocar isso. Mas eu também quero dizer que o comportamento da zaga poderia ser melhor. Então eu vou dar regular para os dois. E para você, Zorzinho, Castro e Matheus Silva, dupla de zaga. Gostei. Conceito regular para os dois. Vamos aos volantes. Felipinho, Amaral, Ramon Carvalho. Felipinho, Amaral, Ramon Carvalho. Bom, o gol do Gé, ele saiu porque Amaral e Felipinho roubaram. Através deles, o Amaral deu o bote, mas o Felipinho que dá um toque na bola, roubando de vez. Enfim, um complementou o outro e ali nasceu o gol da Ponte, para chegar no Elvis, do Elvis chegar no Gé. No gol do Gabriel, o Felipinho no cruzamento, até que ele coloca as mãos para trás. Mas ele permite o cruzamento para o Gabriel, que ficou aí de mano com o Matheus Silva. Gabriel faz o gol, tá? E também essa do Pedrão, defesa dele, começou com problema na volância. Essas e outras, CH, os volantes, como é que foram? Todo mundo cansou no jogo. Nós tivemos um pouquinho de futebol no primeiro tempo. O Amaral teve o destaque da bola roubada no primeiro gol do Gé do jogo, gol único da Ponte. Mas o restante o Ramon Carvalho, por exemplo, foi uma figura decorativa. Eu gostei mais do Felipinho, que foi quem terminou do meio campo, né, a partida. Então o restante eu vou dar para todo mundo regular, mas observando que o Felipinho esteve acima dos demais. Edu. Já você volta com o Elvis. Ô, Zorzinho, Felipinho, Amaral e Ramon Carvalho. Para mim o Amaral vacilou ali na hora do gol, poderia ter feito a leitura, ter olhado, marcado o jogador.
Felipinho, para mim, manteve sempre o mesmo nível. O Amaral, olha, Edu, dá para botar num bojo. Aí o Ramon Carvalho também não gostei. Mas assim, eu vou dar um regular para os 3, porque querendo ou não, mesmo com toda a dificuldade, marcaram bem, estiveram bem posicionados. Então, regular para os 3. CH, o Elvis, ele participa do gol. Deixa eu ver o que mais aqui. Escanteios não tiveram tanto assim. Ele deu uma enfiada pro Gé, mas estava impedido. E saiu a 38 minutos do segundo tempo. Elvis, com contrato renovado, como é que foi? Ano novo, problemas antigos. Tá fora de forma. Participou, é verdade, de 2 ou 3 lances, mas o restante figura decorativa. Vou começar como terminei o ano passado. Tecnicamente é importante, mas ele precisa entrar em forma. Vou dar um regular porque é início de campeonato, Edu. E a gente, CH, como diz você, a gente tem um profundo respeito por todos os profissionais, mas claro, a hora que eu dei uma olhada no Elvis, a gente tem maior respeito por você, maior carinho, tudo, mas realmente o CH disse tudo, para ser bem discreto, né? Problemas antigos. Vamos lá, Iago Dias e Gé, num bloco só, vai lá, Jorzinho. Iago Dias, ele saiu com 30 minutos, machucado, não dá pra variar, veio do Londrina, estreou, Polvigeiro entrou, não agradou, pelo jeito. E o Gé, pelo gol que fez, pela participação, tentou de cabeça, goleiro pegou, tentou encobrir, saiu, fez o gol impedido, participativo, o Gé foi o craque do jogo, hein, Zorzinho? Participativo. Teve uma coisa no Gé que eu gostei muito, e aliás a gente vem cobrando isso, muito dele isso, é uma tranquilidade, né? Você vê que hoje sofreu muitas faltas e a gente viu o Gé reclamando muito pouco, isso é importante. Então por esse aspecto eu vou dar um conceito bom pro Gé, porque ele fez o gol, né? Conseguiu o empate, né? E foi um golaço, né, Edu? Uma batida ali realmente de um jogador de muito oportunismo. Então, pro Gé hoje, mas o que valeu demais foi esse aspecto que eu disse, né? Reclamou menos do que estava reclamando o Gé o ano passado, conceito bom. CH, para encerrar contigo, por gentileza, dos que entraram, algo a observar? Dodô, Leonaldi, Gabriel Santiago, Polvigeiro, que jogou mais, e o Emerson Santos, mas entrou no finalzinho, né? E também o Gabriel Santiago e Emerson Santos entraram no finalzinho. E vamos lá, pro conceito do João Brigatti, por aquilo que escalou e alterou, CH. Eu tenho uma observação a fazer daqueles que entraram. Polvigeiro. Polvigeiro. Meu Deus. João Brigatti. Acho que o trabalho está no começo, o time dele demonstrou organização. Ele deu um recado, pelo menos para mim, bom. Por ser primeira partida, eu não esperava muita coisa. Eu acho que a equipe dele teve momentos interessantes no jogo, mas tem que dar tempo para ele trabalhar. Pelas peças que tem, pelo elenco que ele tinha à disposição, pelos problemas que ele tem físico, e é normal, eu acho que ele fez um trabalho muito, muito interessante, tem que ser valorizado, mas repito, e esse recado vai para a torcida, é apenas uma sugestão. Deem tempo para ele trabalhar, porque ele vai ajeitar o time. Hoje o conceito é como da maioria dos jogadores, né? O conceito de regular para bom, Edu. Grande abraço, bom domingo, CH. Para todos nós, sempre agradecendo o carinho de todos, a audiência e a paciência com todos nós da Bandeirantes. Boa noite e até segunda, se Deus quiser. Se Deus quiser. Zorzinho, no pitaco, que eu tô aqui no laço, por gentileza, dos que entraram, e o João Brigatti, Zorzinho. Dos que entraram, nada a declarar. E o João Brigatti, Edu, também vou ficar com conceito regular para ele. Gostei do posicionamento. O time demonstrou que foi muito bem treinado, apesar de toda a dificuldade. Campo molhado, chuva, início de temporada, primeira partida, né? Então, para mim, o conceito do João hoje é regular, Edu Pinheiro. Eu já tenho o ganhador aqui, hein? É ele ou ela? Um abraço, Zorzinho! Um abraço e até amanhã, Edu. Estaremos juntos amanhã na transmissão Corinthians e Guarani. Um abraço, até amanhã, se Deus quiser. Se Deus quiser. Vamos lá, tambores rufando, hein? Eu tenho aqui o ganhador ou ganhadora do Rádio Faixa Estendida e da camisa oficial da Ponte. É a camisa preta com faixa branca. É ele ou é ela? É ele ou é ela? É ela! Atenção, hein? Yasmin Daniele Bueno Bernabé. Oi, Yasmin, parabéns! Você ganhou então um radinho bonitinho, sensacional, da Mondel. É sensacional o rádio, tá? Faixa estendida, mas só se você colocar
em 85,7, hein? Tá bom? Para nos ouvir. Muito obrigado, parabéns. A produção vai entrar em contato para retirada, tá bom, Yasmin? Fique tranquila. Yasmin, Daniele, Bueno, Bernabé e a todos que participaram, muito obrigado. É só ficar ligadaço aqui na Band. Terminou o jogo, apito final. E no apito final tem promoção. Eu volto já já em nome de KS Tubos e o nosso Em Dia com a Bola 23 e 26. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Em Dia com a Bola na Rádio Bandeirantes. Oferecimento KS Tubos, válvulas e conexões. Ampla variedade de produtos hidráulicos para o setor industrial e residencial na cidade de Paulínia e região metropolitana de Campinas. Acesse kstubos.com.br. Edu Pinheiro. E começou mais um Paulistão 2024, primeira rodada. Tivemos em Bragança Paulista, Red Bull Bragantino 0, Água Santa 1. Opa, que é isso? O Água Santa, atual vice-campeão? Ficou na final com o Palmeiras ano passado. Gol de Júnior Todinho, ex-Guarani, marcada 10 no segundo tempo. E o detalhe, Bruno Pivetti é o técnico do Água Santa, ex-Guarani. E o Pedro Caixinha, o português, renovou com o Bragantino. Público 3.708. Ribeirão Preto, Botafogo recebeu o Santos. Situação difícil do Peixe, rebaixado o que fora, tal, aquele babado todo. Mas um belo gol do venezuelano Otero, marcado a 25 segundo tempo. Ficou assim, Botafogo 0, Santos 1. E o público de 15.030. Bom público, hein? Ribeirão Preto é difícil, público bom lá. O pessoal fica no shopping, viu? E a renda, R$816 mil. Deixa eu ver o que mais aqui. Tivemos no Morumbi, São Paulo 3, Santo André 1. Thiago Carpini estreando como técnico do São Paulo, mais de 45 mil pagantes. Os gols todos no primeiro tempo. O Lucas Moura de pênalti, logo a 6 minutos. O Cléo Silva empatou para o Santo André. Depois o Luciano, contrato renovado 2-1. E o Diego Costa, zagueiro, 3-1 a 41. Tá? 3-1 São Paulo. E o Fernando Marchiori é o técnico do Santo André. Majestoso, curtiu aqui, Ponte 1, Mirassol também 1. O Gé marcando a 20 minutos. E o Gabriel a 43, ainda primeiro tempo, empatando. Público 4.102 e a renda 85.160. Jogos de amanhã. Teremos às 16 horas 2 jogos. Novo Horizonte, Grêmio Novo Horizontino e Palmeiras, atual bicampeão paulista, campeão brasileiro. O Super Palmeiras da Leila Pereira, que fez uma coletiva, que só foi mulher, sensacional. E o Novo Horizontino continua com Eduardo Batista. Aliás, o Luca foi contratado. O Luca, ex-atacante da Ponte, estava na Tailândia. O Luca teve 2 passagens pela Ponte. 16 horas, o 1º de maio, São Bernardo e Ituano. O São Bernardo continua com o técnico Márcio Zanardi. Faz tempo que está lá, fazendo um belo trabalho. E o Marcinho continua sendo o técnico do Ituano. 18 horas, 2 jogos para complementar. Limeira, Inter e Portuguesa. Dado Cavalcante é o técnico da Inter. Júnior Rocha, o técnico da Inter. E Neoquímica Arena, Corinthians e Guarani, 18 horas, terminando o jogo do Palmeiras amanhã. Terminou, imediatamente o Leandro Borges assume aqui para a narrativa de Corinthians e Guarani, tá? Deixa eu ver o que mais aqui. A Portuguesa contratou o Giovanni Augusto, né? Ex-meia, que foi do Guarani, estava no Vitória, agora na Portuguesa. O Paulistão continua mesmo, são 4 grupos de 4 equipes. As equipes do mesmo grupo, elas não se enfrentam. No caso, Água Santa, Palmeiras, Ponte e Guarani. Então, Ponte e Guarani no mesmo grupo, excepcionalmente. Então, não vamos ter derby, a não ser que os 2 se classifiquem. Porque assim, você não enfrenta do mesmo grupo, mas nas quartas de final será do mesmo grupo. Os 2 de cada vão se classificar. Digamos que Palmeiras e Ponte se classifiquem, então vai jogar Palmeiras e Ponte nas quartas de final, vai ser partida única, vai ser no estádio do clube de melhor campanha. Semifinal também,
A semifinal, uma partida única também, terminando empatado é pênalti, e a grande final serão 2 jogos. É isso aí, não teremos o torneio, o troféu do interior, não vai ter, tá bom? Olha, na Série A2, tivemos no sábado Oeste 1, São José 1, Oeste São José foi 1-1, lá em Piracicaba o 15 perdeu, cara, perdeu pro Linense, foi de virada. 15-1, Linense 2, e o Bola está bravo, hein? Gol no finalzinho aí, do Linense, e em Rio Claro, Velho Clube 2, Monte Azul 1. Essa é a Série A2 que segue amanhã, vai ter um jogo aqui, gente, amanhã 10 horas, imperdível, Portuguesa Santista e Taubaté, ok? 16 horas, Comercial e Rio Claro. Lá em Ribeirão Preto, teremos em Bauru, Noroeste, Capivariano, às 17 horas. Mesmo horário, 17 horas, em Araraquara, na Romântica. Araraquara, Ferroviária e Juventus, 2 grandes clubes que já estiveram aí no Paulistão. E o São Bento joga amanhã. Amanhã não. Não, o São Bento, aliás, foi suspenso o jogo. São Bento e Primavera, muita chuva em Sorocaba. Ficou para amanhã às 10 horas, São Bento e Primavera. E aqui na Bandeirantes, em nome de KS Tubos, você ficou em dia com a bola. Não compre tubos, válvulas e conexões sem antes falar com a KS Tubos. Tudo em produtos hidráulicos para indústrias e residências. Tubos e conexões de aço, cobre, combate a incêndio e válvulas. Materiais para gás, água quente, água fria e esgoto. Biodigestor, caixa d'água, cisternas e tanques. KS Tubos, parceira das melhores marcas. Amanco, Aqualimp, Deca, Tupi, Apollo, entre outras. Atendendo Paulínia e região metropolitana de Campinas. Ligue 19 3833 8900. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Meus amigos da Bandeirantes, esse logotom maravilhoso da Bandeirantes, muitos e muitos anos, hein? Então a Yasmin Daniele Bueno Bernabé ganhou o rádio e a camisa da Ponte, tá bom? Yasmin, vamos entrar em contato. Pessoal, obrigado mesmo do carinho, da participação. Continue conosco, a promoção ela vai continuar, tá bom? Hoje aqui Ponte 1, Mirassol também 1, público 4.102, o Jé fez o gol da Ponte, o Gabriel empatou no final do primeiro tempo. A nossa equipe técnica, Gil Kleber do comando, Lucas Pessoa no YouTube. Obrigado, viu, Lucas? E na mesa ele, o Danilo Capucci. Danilo, grande Capucci, parabéns, hein? Gente, muito obrigado, um grande abraço, uma ótima madrugada aos românticos. Um ótimo domingo a todos e eu volto amanhã, logo após o jogo do Palmeiras, que a gente vai entrar com Guarani e Corinthians, tá? Depois de Novo Horizontino e Palmeiras, tem Corinthians e Guarani. Então amanhã, amanhã eu volto, se Deus quiser.